Salve, salve, galera. Marcelo Conte na área. Esse aqui é o Pode Crer. Salve, salve, Eliana Conte, conhecida como Gatinha. E hoje... Nosso convidado especial é uma pessoa muito especial, né? Gustavo Henrique Costa, conhecido como Prefeito Guti, né? Mas, para ser mais preciso, né? Queria te agradecer a sua presença, por estar aqui com a gente, né? E dizer que para nós é uma honra mesmo, porque o nosso podcast, ele é guarulhense, ele é de Guarulhos, né? Então ter o prefeito de Guarulhos com a gente aqui é sensacional. Muito obrigado, viu? Bom, eu que agradeço o convite, Marcelo, Eliana, obrigado aí, o Pode Crer, vocês estão voando aí, o podcast crescendo pra caramba, e eu não sabia, até falar com vocês aqui quando eu cheguei, eu não sabia que vocês eram de Guarulhos, então eu fico mais orgulhoso ainda de estar aqui, mais feliz pelo convite, e muito bacana poder falar não só para Guarulhos, mas com a audiência grande que vocês têm aí, Brasil todo afora, e vamos bater um papo bom aí, sei que o propósito do podcast é falar também de política, mas também Sim. mostrar o cara fora da política, né? Exato. Isso é bacana. Poucas entrevistas eu tive esse prazer de falar um pouquinho de mim, né? Só falar dos problemas, quem tá fazendo pra enfrentar, vencer e tal. Então, obrigado pelo convite, fico muito feliz mesmo. É isso, é só dor de cabeça, né? Só dor de cabeça. A ideia do Pode Crer é exatamente isso. Eu quero entender. Hoje tem aqui o prefeito Guti, tá pronto, né? Mas eu queria saber um pouquinho da sua história, da sua infância, erros, acertos, dificuldades. A gente fala bastante para jovens, né? E o que a gente tem estudado assim em relação à sua pessoa é que é uma pessoa que é vencedora, batalhadora ali no dia a dia, lutando, né? Então a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, como que foi a sua infância, assim, o que você tem pra contar pra gente aí. Ah, bacana. Antes da infância, é importante falar, acho que tudo na vida, eu não sou, né? Acredito muito nisso, eu não sou melhor que ninguém. Ah, mas chego a prefeito novo, mais novo da cidade. Qualquer um pode. É só focar, abrir mão de muita coisa. Eu digo que você tem que ter na tua vida, para você conquistar as coisas. Não adianta você achar que vai acontecer naturalmente. Não acontece. Deus dá tudo pra gente. O principal, né? O ar que a gente respira, discernimento e tal. Mas o resto é com você. Ele já faz o mais difícil. Exato. O resto é com você. Então, prosperar, progredir, atingir o que você quer, depende de você. Você tem que. Só que é foco. E quando você tem foco, você abre mão de muita coisa, né? Então as pessoas às vezes olham, olha, pô, mas ele é prefeito novo e tal. Mas eu sou mais inteligente que ele. Mas eu me formei lá em Harvard e ele não. Mas eu não sei o que. Mas você se dedicou tanto? Você fica vivendo 24 horas aquilo? Você acredita no que você está fazendo? Você quer mudar? Enfim. Então isso serve para qualquer coisa. Mas, pô, minha infância, não posso reclamar. Minha infância é muito, muito, muito bacana, assim. Graças a Deus, meu pai me deu condições para estudar, né, me formar em boas escolas, me deu condição para fazer uma boa faculdade. Fui muito feliz, eu acho que esse é o segredo da vida. Então, minha infância, eu fui muito feliz, né? Dependente do ter, mas porque a gente vê muita criança humilde, eu na minha função de prefeito, Sim. a gente vai em muita comunidade e você vê as crianças que muitas vezes não sabem nem o que vão jantar, mas são felizes. É. Eu vou em muita escola municipal e você vê a criançada assim que você sabe que tem necessidades, mas estão felizes demais. Então, acho que o segredo da vida, acho que é felicidade. Eu tive uma infância muito feliz mesmo. Apesar de todo mundo tem suas dificuldades. Eu perdi minha mãe com 4 anos de idade, então, de fato, eu não lembro dela direito, assim. Sim. Mais de filmagem, do meu pai falando, meu irmão que é um pouco mais velho, do que eu falando, como era ela, tal, não sei o que lá, foto. Mas perdi muito cedo. E, obviamente, que de alguma forma, isso também contribuiu para quem eu sou, o meu caráter, porque você é forjado no amor, na dor, na tristeza, né? Tudo vai te moldando. Então, mas, obviamente que queria ter minha mãe aqui do meu lado, daria tudo, qualquer coisa para ter minha mãe. Fui Sim. criado por uma madrasta fantástica também, Denise, né? Só tenho que agradecer. Mas, óbvio que daria tudo, né? Pra ser a Sim. minha mãe, que eu nem conheci direito. Mas é natural, acho que é o princípio familiar, né? Família. Enfim, a família vem antes de tudo. Até com o meu time lá, meus secretários e tal. Às vezes tem reunião, eu gosto de marcar reunião, às vezes sábado, domingo, 7 da manhã. O Que pessoal fica beleza, hein? feliz pra caramba comigo. Mas é o dia que você. É o horário que você tem menos intromissão, que você tem menos. Ali você consegue focar mais e tal, né? Não atrapalha o andamento da cidade, não. Mas quando a gente marca assim, às vezes
tem secretário que fala, ó, não posso porque eu vou tá indo com a minha família não sei aonde, eu prometi uma viagem, não sei o que lá, saúde nem se fala. Fala, não, então cuida do principal, Que é a depois você vem família. aqui que a gente atualiza. Lógico que o cara também não vai poder fazer isso toda hora, mas uma vez ou outra, assim. Então, família em primeiro plano sempre, né? E quem cuida bem da sua família, quem tem valores, princípios, né? Independente de religião, mas Sim, Exato. sim. tenha princípios familiares, né? Entenda que isso é o principal. Com certeza a chance dessa pessoa ser do bem é muito maior, né? Enfim. Mas então, e na minha infância eu sempre gostei muito de política. Sempre gostei, desde novo. Já é uma coisa que vem lá de dentro, no meio. Olha, que eu me recordo, desde uns 6, 7 anos de idade. Nossa. Nossa. Eu sempre gostei muito de política, né? Entregar a idade aqui, mas na época eram os VHS. E aí tinha. VHS é fita. Eu não conheço, tá contando Eu pra também mim, tá não. doido? É que ele falou ali pra gente. Ah, tá. Na época, essas fitas aí e tal. Aí tinha até aquelas TVs embutidas, né? Que era tela e tinha um negocinho pra você pôr embaixo Também ali. não lembro. E aí passava horário político, debate. Eu gravava e ficava assistindo depois. Eu Com assistia 7 na anos hora. de idade, isso, de novinho. 6, 7 anos de idade, e ficava assistindo. Então, Que top. debate de não sei quem. Por que que. E na minha capacidade intelectual da época, ali, mas por que que ele falou isso? Ah, mas eu acho que ele gaguejou falando isso. Então, eu era muito crítico. Aí o partido, pô, esse partido aqui, não sei o que lá, não tá defendendo isso. Coisa de moleque, né? Que talvez pro meu mundo ali tinha coisas que não faziam sentido e coisas que Não é faziam tão sentido. normal, né? Mas, então, sempre gostei muito. Eu acho que foi uma coisa que me marcou, assim. Meu pai mesmo falando, né? Sobre política e tal. Aí ele perguntando, por que você gosta de política e tal? Eu, pô, pai, eu acho que a gente tem que fazer o bem. E eu acho que a política, você consegue fazer o bem em massa, em escala, É. né? Pô, todo mundo pode fazer o bem. Você pode fazer o bem pro teu vizinho que tá passando necessidade. Você pode ir em alguma obra caridosa e fazer a diferença, né? O Doutores Alegria, que vai nos hospitais, com um Sim. trabalho maravilhoso. A gente cita mais 50 mil trabalhos maravilhosos, medicina Médicos Sem Fronteira. Tem um monte de coisa e 50 mil projetos Pra bacanas de você gente fazer do o bem. bem ali. Só que isso você ajuda 1, 2, 5, É. 10. Mas na política, e principalmente no executivo, você consegue ajudar muito mais. É Sim. lógico que é mais penoso, é mais trabalhoso, né? Tem aquela frase do Homem-Aranha, eu gosto bastante dessas coisas assim Ah, a gente também. curte também. Miranha. Marvel, enfim. Lá, que o tio do Homem-Aranha lá, Uncle Ben lá, ele fala pro Homem-Aranha, fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é natural. Quanto mais você tiver poder de definir a vida das pessoas, mais responsabilidade, mais cobrado você é. Natural. Então isso é a política. Por mais que você vá crescendo e você tenha a chance de fazer o bem, mas as pessoas vão criticar. Ah, Sim. mas você resolveu isso, mas não resolveu, vem a turma do mais aí, né? Mas não resolveu isso ainda, tá? E é tudo gradativo, a gente não consegue resolver nem na nossa casa tudo de uma vez, né? Real. Aos pouquinhos. Imagina numa cidade, num cidade, estado, num país. Decisões que às vezes você acha que seria de uma forma, mas estando lá dentro, você vê que não é simplesmente pegar aqui e pôr aqui. Existe todo um contexto, né? Eu falo até por questão da empresa. Eu era representante comercial, hoje eu sou gerente comercial. Então, como representante, eu tinha várias pautas lá. Não, porque tem que ser assim, tem que ser assado, porque tá na rua. A hora que eu fui pra dentro como gerente, é um outro cenário, uma outra perspectiva, né? Muda a tua ótica e até o seu conhecimento sobre o assunto. Eu digo isso. Fui vereador por 2 mandatos em Guarulhos, né? O vereador mais jovem, né, que assumiu. Mais jovem também, prefeito, vereador e prefeito. É, Deus me abençoou logo na minha primeira campanha. Aquele legal. negócio, e eu sempre falo, né, assim, ali na minha primeira eleição de prefeito e na de primeira de vereador, Deus falou, tem que ser você, vai ser você. Porque sabe quando você não tem nem como começar, não sabe como é direito e tal, e o homem te levanta, te escala, meu Vai vice-prefeito, que é o Jesus, né, ele é pastor e tal, então fala que eu Show. sou um evangélico meia boca, assim, eu vou na igreja, bola de neve, pastor Marcinho e tal, Ah, show de bola. mas não tenho esse chamado pra pregar e tal, né? Eu sei que eu me sinto bem na igreja e me faz muito bem. Vamos um Mas dia conhecer nossa casa lá A também, hora no que, cê- Shaddai. a hora que vocês mandarem, tamo lá. Mas, e ele fala um negócio que é bacana, ele fala assim, ó, quando Deus dá o zoom, não tem jeito, né? Tem Então eu gosto de usar isso, depois que ele me ensinou, quando Deus dá o zoom, te chama, né? E aquela máxima ali, né? Ele não escolhe os capacitados, capacita os Capacita os escolhidos e tal, escolhidos. mas
Então a minha primeira de vereador, tinha meia dúzia de amigos, eu rodava meu carro de som, tal, não sei o que lá. E, pô, e Deus me escolheu, né? A população me abençoou com o voto ali também, Deus me escolheu. E aí eu comecei de fato, na minha primeira eleição. Não tinha nem como, não sabia nem como Nem como, fazer nem o que campanha. fazer, né? Eu tinha as minhas ideias, minhas convicções e sabia o que eu queria defender na Câmara. Mas campanha eu não tinha nem ideia como funcionava, achava que era. E você acha que é fácil, né? Quem tá de fora acha que o voto é uma coisa simples, fácil, né? E você começa a fazer campanha. Eu lembro da minha primeira como se fosse hoje. Aí depois você entende, mas você fala, nossa, eu vou ter muito voto. Todo mundo que eu falo vota em mim. É. Caramba, eu É tipo isso, né? vou estourar de voto, tal, não sei o quê. E até foi bom, porque eu entrei ali, foi coisa de Deus mesmo, né? Entrei na raspa do tacho ali, né? Pouquinho Bem voto de na diferença ali no Photoshop, nas últimas urnas apuradas e tal. E foi bom, porque Deus falou, olha, humildade, hein? Te coloquei aqui por algum motivo que eu também não sei falar, mas te coloquei aqui. Mas com humildade, porque por pouquinho, por detalhe eu não te coloco aqui, hein? E aí foi indo, né? E aí fui aprendendo muito no parlamento, aprendi demais. Eu valorizo muito o parlamento municipal, é onde você consegue entender as políticas públicas. As pessoas, elas vivem na cidade. Ela tá preocupada com a rua dela, com o bairro dela ali, É. com o postinho. Então, não é coisa nacional, é importante, questão econômica, tal. Tem o macro e tem o micro, né? Que é o E eu costumo dizer que às dia vezes a o dia. governo é um pouco de peça de ficção, né? Porque não tá lá nem cá, tal. É. Real. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Então, foi uma escola extraordinária, vereança, fantástico, eu sou muito grato. Mas eu achei que, falei, pô, se eu for prefeito, eu vou fazer isso, tá, eu resolvo aqui, resolvo ali e tal. Só preciso estar lá. Ia pra tribuna como vereador, pá, tá. Aí que você cai pra dentro da prefeitura, você vê as burocracias, você vê o tanto que demora pra mexer esse copo daqui pra cá, que é a lei. E aqui, não fazendo um juízo de valores, eu acho que tudo dá pra ser melhorado, tem que ser mais célere, Sim. mas você tá mexendo com dinheiro público. Então É. não pode ter um descontrole. Tem uma série de burocracias, travas, que são corretas. Tem excessos também que tem que ser retirados, mas não é o teu dinheiro, né? E você pode ser o cara mais correto do mundo, mas se você fizer um investimento errado, o povo vai gemer. Vai. Então você tem que tomar cuidado também. Às vezes você faz um negócio que não era pra... Você fez tudo correto, não desviou um centavo de nada, que é o que tem que ser, mas às vezes você Não deu o faz uma ação resultado que não dá esperado resultado. ali. E você vai acabar respondendo sobre isso, né? Sim. Então, mas eu achava que eu sabia, falei, pô, como vereador, 2 mandatos, vou Tô pronto. chegar, vou reinventar a roda e tal. Já tá E aí, experiente, né? quando você cai pra dentro, você fala, cara, o negócio é mais complicado do que eu imaginava, bem mais. E aí você vai aprendendo. Então, eu achava que eu conhecia 100% de uma prefeitura sendo vereador. Caí pra dentro e falei, caramba, acho que eu conheço uns 3%. E aí você vai aprendendo como é a máquina pública, é difícil, é muita gente também, muita gente. E nem todo mundo tem a visão de fazer o certo, de melhorar a vida das Da pessoas. forma que você tá ali pra desenhar, Às né? vezes os caras se prendem à ideologia. Eu digo que a ideologia ela tem que estar no momento eleitoral. Você Sim. tem que saber o que você quer, o que você defende, qual que é a tua ideia. Você quer mais liberdade, você quer uma coisa mais família, você quer uma coisa... Enfim, não importa. Você tem que saber o que você quer. Mas depois, acabou a eleição, principalmente os que estão no controle, os Tem que que- estão conduzindo, tem que fazer. Aqui, só um rápido, um Pode paralelo, mas falar, fica à vontade. é a mesma coisa. Vamos pegar aí o presidente Bolsonaro hoje, Sim. presidente da República. E aí eu fico pasmo, independente se a pessoa vota ou não nele. Eu fico pasmo de ver, para não usar o meu exemplo. O cara torcendo para dar errado. É o meu país. Então é a mesma coisa que você pegar você eleger um capitão do barco. E você tá dentro do barco. E aí você vai fazer uma travessia. Aí você ficar no meio do oceano ali, no meio da travessia. Afunda. Arrebenta, bate na pedra, vamos todo mundo afundar. Vamos lá, agora é a hora da gente afundar. Pô, você tem que falar, pô, não é o meu comandante, não é o cara que eu queria. Mas, por favor, chega na alta Tem que margem, dar certo. porque na volta eu vou tentar trocar o comandante. Mas vamos chegar na alta Pelo margem. menos vamos chegar, porque eu tô junto nesse barco, né? Precisa se afundar É o que você junto. falou, o momento da ideologia tem que ser combatido ali na hora da eleição. Depois, o A vai governar para A, para B, para C, para D, e o restante tem que fazer no final uma máquina funcionar do jeito que o barco atravessa pro outro lado, né? Exatamente, pô, é a nossa vida que impacta No final é diretamente. isso. É a Aí nossa tem que vida. conversar, tem que sentar na mesa, tem que entender como que funcionam as peças, né? Sem dúvida. Totalmente, concordo totalmente com isso. Eu Essa
é a nossa visão também. A gente que tem, eu cuido de um movimento assim dessa galera mais jovem e a gente vê o tanto de falta de conhecimento que o pessoal tem, né? Porque acaba sendo manipulado por um lado A, por um lado B também. E aí você falou, quando jovem, você foi fazer parte, mas você foi buscar conhecimento e foi ali fazer parte, né? Independente de qual seja o lado que você se identifica ou não, mas eu acho que o importante nisso tudo é buscar o conhecimento e não ficar caindo nos encantos de Sem um dúvida. lado ou de outro. Sem A ou dúvida. B, os dois são, né? E eu acho que também, né, meu pensamento, você não pode ter uma convicção fechada para tudo. Às vezes você tem uma convicção e vê uma pessoa e te mostra que o caminho que você Outra está indo não visão. é o. Você fala, cara, ó, você não parou para pensar nisso, nisso, nisso. Pode ter esses dobramentos. Você É, fala, pô, é verdade. Não tinha parado para pensar isso. Exato. Você tem razão. Então aí você muda um pouco o curso das coisas. E isso é ser humano, isso é evoluir, isso é querer fazer o bem. Não adianta. Não existe. O único que sabe tudo a todo tempo, toda hora, não tá não tá aqui. aqui. Tá lá olhando e abençoando. E a gente aqui é aprender todos os dias. A gente só tem que acertar mais do que errar. Esse acho Sim. que é o segredo da vida para tudo, principalmente na administração pública. E tijolinho a tijolinho. E ter humildade para saber, pô, construir uma parede ali, tijolinho a tijolinho, mas essa parede ficou torta. Então vamos tentar arrumar ela para deixar reta. Tem que ter humildade. Pô, às vezes você erra, você tem que Começar. falar, erramos. Acreditávamos nisso, mas não veio o resultado Errei, esperado. mas errei tentando acertar, ou de alguma. Exatamente. Assumir, né, o E, erro. Exato. e aí, como jovem, assim, você foi lá, já desde pequenininho com as pautas, teve a questão da perca da mãe, e acabou tendo, mesmo assim, uma estrutura de um pai do lado, de uma madrasta, né? Tem um irmão mais velho. Teve condições de estudar, condições de buscar conhecimento, e chegou nessa questão, e na adolescência ali, como que você já tinha esse interesse por político, né? Tinha a questão de estudar e também. é, Acho que não sei se existiam alguns conflitos com a galera da sua idade, preocupado totalmente em outros lados e você querendo saber o que fazer para mudar a cidade, por exemplo. Tinha esses conflitos, esses momentos assim para você? Cara, não sei se eu me autotreinei, se o meu cérebro já estava voltado para isso, o chefe lá já tinha me dado a Já tinha ordem dentro da minha chamado a cabeça. cabeça, mas enfim, o, eu nunca tive esse conflito, sabe? Eu sabia separar muito bem, pô, não era nada contra também, mas eu não era bitolado, Sim, tipo, o negócio de ficar política, política, política 24 horas, quando, na infância e principalmente na adolescência. Então, adoro esporte, sou apaixonado por esporte, acho que 99% dos esportes é eu gosto. Lusa, né? Torço pra Lusa, melhor time do mundo. E vamos ser campeão mundial um dia, tenho Vai certeza. chegar. A Lusa é o amor, é a soberania, é o amor nacional, né? Todo mundo gosta da Lusa, né? É, o pessoal tem um O apelido ruim carinho. pra Lusa, que é a namoradinha do Brasil, né? Que sempre é a segunda. Vai ter que ser a primeira de todo mundo, não só a mim. Mas, então, eu não via conflito, porque eu conseguia fazer tudo, sabe? Assim, me dedicava, fiz direito justamente para poder ser um bom parlamentar, então, pô, nada, né? Tem gente que se forma em administração, um baita prefeito, um baita governador, Sim, engenheiro também, médico, né? Nada. Eu falei, pô, quero conhecer de lei mesmo porque eu queria entrar no legislativo primeiro, para ter uma boa experiência. E sempre tive foco de prefeitura. Falei, pô, vou fazer direito. Então, eu fui me moldando sempre para poder exercer para meu poder papel se um exercer dia essa função. chegasse da melhor forma. Mas nunca, né, pela perda da minha mãe, eu nunca tive um pai ausente. Pelo contrário, meu pai, delegado agora aposentado de Polícia Federal, mas sempre foi muito presente. Ele conseguia, tipo, orbitar nos dois mundos, mundo família e mundo profissional, né? Separar, né, E ali, ó. conseguia, e meu pai muito, muito presente. Acho que tudo que hoje eu consegui atingir, enfim, meu pai com certeza é peça fundamental em todo esse processo, não tenho o que falar. Fez o papel dele ali, né? Sem dúvida. Conseguiu numa ausência, né? Amém. E pegando o gancho, o senhor acabou de O comentar. senhor tá no céu, hein? Então vamos lá, você. Eu tentei ser formal, mas eu não consigo. Obrigada. Você acabou de comentar sobre que vai estar na Bola de Neve, né? Como que surgiu? Como, tipo, seus pais, eles são cristãos? Tem alguém na família assim? Como que Jesus apareceu na sua vida? Vamos lá. Vou te contar um pouquinho aí, mais detalhado até. Primeiro, tipo, minha família muito católica, né? Então, meu pai português, minha mãe também origem portuguesa, então
praticamente sua primeira geração aqui, né? Uhum. No Brasil, nascido no Brasil. E então, não é por essa questão, acho, português, Portugal, muito católico. Então, família do meu pai, família da minha Cultura, mãe, né? extremamente católico. Católico praticante e tal. Tal, tal. Quando minha mãe faleceu com 4 anos, aí meu pai, ele não perdeu só a esposa. Em um semestre, ele perdeu a esposa, a mãe e o pai. Então, minha Meu avó e meu avô Deus. e a esposa. Em um Eita. semestre. Seria até o suporte pra ele numa perca da mãe nesse sentido, Em um né? semestre foi todo mundo, cara. Um negócio Nossa, cara. Nossa. voltando pro mundo Marvel, parecia o Thanos ali. Pum. Cara, e aí, tipo, ele foi muito forte. Ele ficou um 2 moleque de filhos. 4 anos e um de 8. Meu Imagina, Deus. ó barra. Mas aí, isso acho que deu um estalo na cabeça dele. E por um momento, ele ficou agnóstico. Ele falou, meu, não existe esse negócio de Deus não, cara. Como Se que Deus existe, cadê, né? varreu todo mundo e tal? E eu acho que, de alguma forma, eu cresci meio assim, uma parte, quer dizer, minha infância inteira e uma parte da adolescência, com esse negócio, pô, acho que não tem Deus não, porque eu não tinha pecado nenhum. 4 anos de idade, né? Depois, com mais velho, você vai avaliando, Um né? Sim. castigo, né? Cara, não tem isso aí. É cada um por si nesse negócio. Não tem. E até os 17, não, até os 18 anos. Até os 18 anos, 18. Eu fui nesse negócio. Tipo, é cada um por si aqui, vamos embora, fazer o bem, tem que fazer o bem e tal, mas não. Negócio de Deus aí, não sei não. E aí, sofri um acidente muito forte, de moto. Muito forte mesmo. Que era pra ter ido dessa pra melhor. Eu saí com uma cicatriz desse tamanho, assim. Uau. Desse tamanho. Acidente forte, desse tamanho. E aí, um amigo meu, Felipe, é bastante evangélico e tal, família evangélica, falou: Ó, você precisa ir na igreja, né? Eu falei: como assim? Não, isso aí é um livramento. Eu falei: cara, vamos lá, o que você vai perder? 2 horas da tua vida você vai perder, se você não gostar. Mas vamos lá, tal. Aí tá a igreja Verbo Vivo, né? É isso. Uhum. Aí ele falou: vamos lá, ele com a mãe dele e tal. Eu falei: vamos. Eu falei: tudo bem. Aí vamos conhecer. Aí depois eu fui no encontrão, tal, no final de semana, e gostei pra caramba. E aí eu vi que, tipo, foi pela dor, né? Ou você vai pelo amor, tem 2 jeitos. Tem um Ou jeito, pelo amor ou é. pela dor. O meu foi pela dor. E aí, a partir daí, eu entendi que nada acontece, uma folha não cai da árvore, a gente não dá um passo adiante se o chefe não deixar. Não tem jeito. Ele é o dono do ouro da prata, desliga e liga a hora que quer. Exato. Então, e aí que eu comecei a entender essa questão do mundo espiritual. E aqui sem, não é, sei lá, humildade não é nada, mas eu ainda sou muito iniciante nessa questão, sabe? Eu tô aprendendo muito, tem gente que é muito evoluída, eu ainda, toda semana eu tento aprender um pouco, ler a Bíblia e tal, porque, né? Mas eu entendo que não tem como, não acontece nada se não for permitido por ele, né? Ele apareceu na sua vida, né? Se mostrou ali que existe um algo maior. E é algo muito louco. Tipo, o mesmo sentimento que ele estava de, nossa, Deus me castigou. Eu só tinha 4 anos. Por que que tudo isso está Por que passar por acontecendo? isso, né? Em frações de segundos, ele entendeu, ele tá, mas não cabe a mim querer entender o porquê que ele permitiu. Se ele permitiu, é porque tá no plano dele. Sem dúvida. Tipo, Deus, ele é tão soberano que é só o Espírito Santo mesmo para poder dar esse discernimento nessa paz. A tal da paz que excede todo entendimento humano. É inexplicável. Sim. Não tem como explicar o misto de sentimentos que vem, né? Não, é inexplicável, né? É muito Esse é louco. se Eu dá pra... gosto. Deus é top, gente. Deus é o cara. E aí, Meu amigo J, tem um amigo meu que fala, meu amigo JC, JC. JC, você é parceiro. E assim, é um prefeito geração saúde, né? Não bebe, não fuma, atleta, e a gente tem atleta eu visto. tento ser, viu? Tenta Me ser? dedico, mas Tá ali, né? eu não tô tendo muito tempo, mas eu me dedico. Tento. Tenta tá ali fazendo alguma coisa, né? E a gente vê que existe um carinho muito grande das crianças com você, assim. Eles se identificam, não sei se é por ser jovem ou pelo que representa pra eles, mas isso é muito legal. Como que você se sente com esse carinho que as crianças têm por você? Eu vejo que acompanha muitas questões de esporte, de introdução, de projetos sociais, né? E o carinho dessas crianças é Que uma acaba coisa. sendo o futuro, né? As crianças são
o nosso Sem futuro. dúvida. Isso é muito interessante. Assim como você, criança, um dia teve o interesse de se envolver, é algo que derrama mesmo, né? Como que se sente, assim, esse carinho? Você consegue perceber esse diferencial das crianças com você? Totalmente. Eu também não sei explicar, mas eu sei que é recíproco. Talvez é recíproco da minha parte ou recíproco deles. Eu não sei, assim, quem nasceu primeiro, Quem ovo a que tá? galinha, tal, mas é, tipo, eu gosto muito de criar. Eu sempre falo, eu tenho que trabalhar para todo mundo e me dedico muito para todo mundo. Mas eu trabalho dobrado por criança. É impressionante. E não é nem que é o futuro, é o presente. Se a gente não conseguir educar bem, se a gente não Hoje, tratar né? bem agora, a nossa sociedade só vai piorar. E a gente tem que ter clareza nisso. Então, criança é o presente. Se ela for bem tratada agora, com certeza, o nosso país, o nosso estado, enfim, o nosso mundão vai estar diferente, vai estar melhor. Então, eu tenho paixão. Então, toda semana eu visito uma ou duas escolas na cidade, né? Vou ver, pô, estrutura. E o mais legal é a criançada. É abraço pra tudo que é lado, tal. Às vezes eu nem imagino que me conheçam. É o tio É o Gucci, Gucci, o É prefeito Gucci. sincero, né? É sensacional. Mas porque eu acho que é tipo, né, fazer uma comparação meio esdrúxula aqui, mas o cachorro, quando ele vê que alguém tem medo, parece que ele vai em cima do cara que tem medo. Criança, quando vê que você tem amor por ela, É. tipo, é uma coisa assim inexplicável. Ela vem pra Ela cima, ela sente. vem, quer te dar Isso abraço mesmo. do nada. E eu adoro isso. Então, e eu trabalho muito, muito, muito por criança, assim. Então a gente tá fazendo uma agenda bem importante na educação. Primeira infância é tudo. É tudo, cara. Primeira, se a gente conseguir mudar o país, hoje, o atendimento que a gente tem para as crianças na primeira infância, aí já é, porque é na primeira infância que tudo acontece. Capacidade cognitiva da criança, capacidade motora da criança, tudo tá ali, tudo tá dentro dessa fase, dessa primeira infância. E isso acontece na maior parte das vezes nos municípios. Então, é isso que a gente precisa, de ter mais investimento. A gente está trocando lá, pra vocês terem uma noção, eu peguei 700, quando eu assumi em 2017, 700 crianças em período integral. Só 700, Sim. que era um objeto de demanda judicial. Decisão judicial Bota pra dentro. que falava, prefeitura, atende Se aí vira. em período Uhum. integral. Não tinha uma política pública voltada a isso. Assim que eu entrei, eu falei, ó, a gente tem que ter período integral nessa cidade. Pô, prefeito, mas vai ser difícil. Eu falei, mas por quê? Porque a gente tem até escola com 3 períodos aqui ainda, prefeito. Eu falei, como assim 3 períodos? Ah, tem manhã, aí do meio da manhã até o meio da tarde, e do meio da tarde até. Eu falei, cara, mas por quê? Porque falta estrutura. Eu falei, a gente precisa dar um jeito nisso. Mas os cofres não tem como, prefeito. Por mais que a educação tenha os 25% carimbado ali e tal, mas não dá. Vai muito além, né? E até ter o dinheiro, até listar, até construir, cara. Então, eu falei, o que que a gente pode fazer? Não, vamos conveniar. Como assim? Ah, vamos fazer convênio. Aí comecei a estudar, pega as entidades parceiras e o cara aluga lá, a gente manda o Sim. recurso, aluga, paga uma per capita, né? E aí o mesmo padrão de educação para as nossas creches conveniadas é o da privada, da nossa rede Sim. própria, né? Então a gente tem um padrão hoje muito bom. E hoje, a gente começou com 700. Hoje a gente está batendo, acho que 18 mil crianças em Ah, período Uau. integral. Eu devo fechar o mandato, essa é a meta ser perseguida, com 25 mil crianças em período integral. A gente show. tem 130 mil na rede, né? Tá distante para universalizar tudo, mas está Mas algo começou, passos né? largos. E aí vem o próximo, pô, se ele pegar de 25, fazer virar até 50, 60, pô, é uma outra realidade. E aí a gente vai fazendo acontecer. A gente entregou céus, entregamos 3 céus já na cidade. Quero construir pelo menos um ou dois mais. Então a gente tá conseguindo fazer bastante coisa. Mas falta muito. Humildade suficiente para falar em qualquer reunião que eu vou, ó, avançamos, vamos entregar melhor do que a gente pegou, mas falta muito ainda. Não é nem metade do que eu quero entregar para Guarulhos. Não é nem metade do que o guarulhense merece. Tem que ter. E saber onde a gente tem falha. Sim. Saber onde a Sim. gente tem deficiência e trabalhar nisso. Não existe político perfeito, não existe ninguém perfeito. Então, Ninguém é. E olha os propósitos de Deus. Ele foca nas crianças, ele teve uma experiência na infância que teria, pela razão humana, total direito de falar, meu, galera que lute. Tipo, cresci sem minha mãe, tecnicamente, né? E Deus, ele é tão soberano
que colocou em você a essência de não, pera, você passou por algo difícil e essa sua experiência é pela qual eu quero usar para você poder fazer diferente na vida de milhares de crianças, né? É Sim. muito louco que a própria palavra fala. Deus pede para que nós tenhamos o coração Como de uma criança. como de uma Sem dúvida. criança, tipo que é um ser totalmente indefeso, Puro. né? Total, total. Quando você fala do período inicial, né? Que é literalmente ali a fasezinha que elas estão Primeira se infância. formando. Tipo, você tá voltando nesse trabalho que essas crianças hoje, literalmente, é o futuro de amanhã. E Deus te capacitou e vem te capacitando para fazer o diferencial na vida delas. Eu sou psicopedagoga. E o que eu fico. Maluquinha, deu pra Você perceber, vê, né? né? Eu vou considerar um elogio, tá bom? Ó. Em casa a gente conversa, fica Tô tranquilo, fora dessa fica briga. de boa. Vamos falar de esquerda e direita, porque negócio de se marido meter e em mulher, briga né? em Tá casal, não. vendo, né? E o que é interessante é justamente isso. A galera olha para as crianças como um serzinho totalmente aleatório. Inerte, não Tipo, é. é só mais uma criança que tá ali. E eles são radarzinhos. Tipo, você achando que as crianças não te conhecem, não sabe de onde veio e, tipo, tá moscando, literalmente. Quando você vai ver a criançada sabe, e aí, prefeito, tal, tal, tal. Tipo, é muito louco. Então fica a dica aí também, viu, gente? Principalmente para os papais e para as mamães. O filho de vocês tem que ser literalmente prioridade, É. porque eles estão observando em tudo. Sem dúvida. E tanto o caráter quanto a perspectiva de vida deles depende da gente, dos adultos. A cabeça de uma criança, né? Principalmente na primeira infância, é tipo uma esponja. Total. Se você jogar de água ali, vai reter muita água. Lógico que não retém tudo, mas vai reter muita água. Agora você pega uma esponja já velha, usada, fininha, já vai reter muito menos É água. outra história, né? E isso é a evolução humana. Então, se a gente conseguir tratar bem na primeira infância, a chance dessa criança ser extraordinária no futuro é muito grande. É mesmo, e depois você não pega, e o contrário é verdadeiro, você não pega mais prejuízo. Imaginar uma corrida de Fórmula 1, pode ser o melhor carro que tiver. Se ele largar 5 voltas atrás, ele não Não vai chega pegar. nunca na frente. Não dá pra chegar, é impossível, né? Então é a mesma coisa, por isso que a primeira infância é extremamente importante. E quando a gente cria esse programa, né, de ensino integral, escola em período integral, não é só para criança ficar o dia inteiro aprendendo, tendo mais possibilidade, ficando longe de coisa errada, de droga, tal. Uma coisa que acho que muito pouca gente imagina que não estão, né, nessa zona de um pouco mais vulnerável ou, né, de uma quase pobreza ali e tal. Pessoa de classe média não imagina, mas Sim. a maior parte das crianças vão por dois motivos únicos para a Pra escola. comer. Para comer e para aprender e para comer. E a É. mãe, muitas vezes, é a salvação da lavoura dela no final do dia, saber que a criança se alimentou bem na escola. Chegou. Porque às vezes não tem o prato de comida Isso é no real, jantar. Ela sabe, não, mas É real. não vai jantar, mas amanhã já acorda, já tem café da manhã na Isso é escola. verdade. No período integral, a gente tem cinco refeições. A criança chega, toma um cafezinho dela. Meio da manhã, mais um lanchinho. Almoço. Meio da tarde, mais alguma coisinha ali. Isso é lindo, E né? à noite, uma refeição para ir para casa bem. Entende? Então, a gente sabe. E aí, qual que é a preocupação? Às vezes, sábado e domingo, a mãe não tem nada. E aí, a gente, né, tem um braço de menor alcance nesse sentido, que é o que eu tô lutando para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Né? Um clube escola, de repente, a galera no final de semana. Precisa de recurso, né? Tudo Tudo é é recurso. recurso, Não né? tem jeito. Mas a gente criou um programa que aí não tem alimentação, mas é um programa até para trazer as crianças para aprender alguma coisa. Então, eu criei um programa que chama Mais Futuro. Esse Mais Futuro, a gente tem 200 tipos de cursos para as crianças fazerem nos céus. Então, e pode ser também da rede privada, não é só da pública, não. Então, ela procura um céu e se inscreve. Então, a gente tem esporte, basquete, futebol, vôlei, handball, tem uma série, skate, né? Pra se ocupar, né? Tem aula de música. Legal. A gente tem estúdios na cidade, a gente inaugurou, acho que estamos com 6 ou 7, não me recordo agora exato. E tem um para fazer podcast, para criança aprender a fazer podcast, um Vamos estúdio. lá, vamos fazer um podcast lá. Vamos pô. falar, Top, estão hein? convidados, estão Vamos convidados. A gente conhecer. pega umas crianças da rede lá e você. Bora. Top. Mas a gente tem estúdio também para pro jovem, pro adolescente, gravar sua própria música. Aí ele sai com o pendrivezinho dele lá, e se Deus Legal. quiser, estoura. E aí eu Amém. falo, a única contrapartida tem que levar o nome de guardas para tudo que é lugar. É, Boa. esse barulhento aí. Mas então, aula de xadrez,
aula de pintura, a gente tem de tudo, de tudo. Você sabe que, escutando isso que tá falando agora, a gente vê, poxa, legal, tem muita coisa acontecendo. Mas a gente sabe que tem o canal, assim, no Insta, né, que consegue passar isso. Mas às vezes a informação não chega até a criança, até o pai, até o Não adolescente. Por que chega. será que isso acontece, assim? Cara, Porque tem atividades, tem coisa sendo feita em favor deles, né? eu costumo dizer que a vida é bem complexa e muitas vezes dura para muita gente. Então a pessoa ela tá preocupada no quê? Em acordar, trabalhar ou arrumar um emprego se não tem um trabalho, para trazer o sustento para casa, e já chega moído Acha que isso é e, besteira, e já né? vai dormir. Não tem tempo, não é Não nem tem, achar que não é tem nem, besteira. não tem Não, tempo de tipo, achar alguma coisa, É, né? O também. cara não tem tempo. É, O cara não consegue nem assistir um filme, quanto mais procurar informação que É. seja benéfica. Ele tá o quê? Quando ele pode procurar informação, ele vai procurar emprego, né? E cuidar da família. Então, a informação, se não bater na cara dele, assim, ó, chega tipo o zap ali, pá, tá aqui. Não sei vai. só. Não chega, não vai. Porque é complicado. Cada É. um tá vivendo o seu, A tentando sua resolver realidade, a só sua realidade. sobrevivendo, né? Exatamente. Então é muito complicado. Aí você pega nível nacional, né? Que é muito mais fácil de conseguir levar informação nível nacional. E muitas vezes não chega. Tem um monte de programa aí que tem prefeitos, e não é demérito não, que tem deputados estaduais, por exemplo, que não sabem de programa federal, que é importante para o município. Que daria pra estar utilizando essa ferramenta, né? É isso, então, sabe, porque tá todo mundo preso na tua realidade, trabalhando, mas é um exercício, a gente não pode se conformar, né? A gente tem que tentar levar o máximo de informação, mesmo porque essa informação é importante. A pessoa que não tem recurso, tá brigando do dia a dia para alimentar bem seus filhos com dignidade, ela saber que ela pode procurar um céu na cidade para o filho dela desenvolver uma habilidade esportiva, uma habilidade musical, de graça. Às vezes nem sabe. Mas, pô, é mesmo? Tem isso na Não cidade? sabe. E é só um empurrãozinho que faltava às vezes, pra criança, que nem você falou, explodir aí, extrair de dentro dele o melhor dom e talento que ele pode ter, né? Pra fazer esse trabalho, né? Por exemplo, a Rebeca Guarulhense, né, que foi medalha de ouro ali, arrebentou. Ela começou num projeto social da cidade, lá atrás. Acho que não era nem vereador, sei lá, tava também adolescente. Ela começou num projetinho da cidade, social. E ó, trouxe Tá medalha aí pra agora. caramba, ouro pro Brasil. Exato. Eu falo, a minha prima, a gente cresceu ali. Eu não sou sempre de Guarulhos, mas ali do Chaves, Jardim Brasil, sempre nessa divisa, né? Tá ali. Tá do ladinho. E a Se tivesse minha. dinheiro, a gente já comprava ali pra Já aumentar o puxava território. um pouquinho, né? Fez sentido, que Fez tá do sentido. lado. E eu tenho uma prima, a Júlia, beijão Ju, ela fazia parte de uma equipe de ginástica acrobática, né? Isso. Ali em Guarulhos. E aí eles acabavam tendo um convívio bastante com vocês, assim. E eles chegaram a representar o Brasil como seleção brasileira de ginástica acrobática, né? Eles foram pra Ah, Copa. Fizeram a abertura da Copa do Mundo, tudo. E eu vou até entrar num outro assunto. Por que será que existe tanto o reconhecimento para um jogador de futebol e às vezes tem tanta gente talentosa que não consegue fazer esse trabalho, né? Por exemplo, a prefeitura ali a gente via que tinha muito apoio para fazer esse trabalho. Porque foram muitos anos da vida dela, né? Fazendo as Hoje ela meninas tá com pequenininhas, hoje estão com 26, 25 eu anos. acho, ela tinha por volta de uns 11 É um anos. ginásio ali, fica próximo à caixa d'água ali né? Sim, sim, Tá vendo? é referência nossa. E E o nosso time técnico, os nossos professores são sensacionais, né? top, é nível AA, padrão Brasil, assim. Comparar os melhores do Brasil, a gente tem na cidade. Se você pegar o nível de atletismo delas, aquelas meninas, era pra estar em qualquer lugar do mundo assim explodindo. Tem um apoio aqui municipal, tem essa capacidade técnica da galera treinar, mas não explode igual um futebol, por exemplo, né? investimento, O investimento que vem patrocínio. de fora, assim, tipo, vamos pegar essa menina, vamos investir. Existe uma cultura muito complicada relacionada ao esporte, A né? gente tem duas coisas aí, né? Primeiro, eu acredito que o poder público, e é o que eu faço, né? Não só acredito, mas é o que eu faço. O poder público, ele tem que ir na formação esportiva, na formação da prática esportiva. Então, pegar a criança, o jovem ali e mostrar para ele o que é um basquete, o que é um futebol, e se ele tiver aptidão, ele segue. Se encaixar. Mas é colocar recurso nisso, Sim. na formação, né? E também, né, no lazer esportivo ali, para as pessoas de mais idade ali e tal. O do alto rendimento, o nível competição mesmo, aí é o mercado que tem que regular, não tem jeito, porque aí envolve, e aí é o outro fator. Esse é o primeiro fator, né, de
investir Pra só fazer uma base. na base ali, investir na formação esportiva ou na questão um pouco mais de lazer esportivo, mas no profissional, aí deixar para o mercado. E aí o outro fator é, o mercado só vai acolher, só vai investir, só vai pôr dinheiro no que pode dar retorno de volta. Então, hoje o futebol é o esporte que mais dá retorno. Traz o retorno. Né? Aqui no Brasil, principalmente, né? É o que mais dá retorno. Então, os caras têm dois dinheiro, né? Para não falar nome, né? Tem dois dinheiro. Vai colocar na ginástica ou vai colocar no futebol? Né? Futebol, a probabilidade de ter o retorno do investimento, do patrocínio dele, é muito maior do que na ginástica. Então, muita gente que patrocina essas outras categorias, handball, por exemplo, que o Brasil também vai bem, ou qualquer outra coisa, às vezes mais patrocina por paixão, cara que ficou bem de vida e jogou na infância, fala, não, eu quero ajudar também. É mais por paixão do que valorizado, né? Porque trazer lucro. Fala, não, lucro pra mim não é importante. Porque você vai mexer no mercado particular e no privado, né? E aí não tem poder sobre isso, né? Aí é uma questão de gosto, né? Lá, por exemplo, no vôlei, a gente começou uma parceria e tal, e aí com um supermercado na Gumo, foi muito bem e tal, e depois veio a Vedacity, encampou o time. Hoje nós temos um dos melhores times do Brasil. Ficou entre os 4 melhores na Superliga do ano passado e estamos indo bem no Paulista. Estava invicto até o último jogo, voando, bem pra caramba. Vindo forte. Mas não tem R$1 de dinheiro público. O que a gente investe nesse time, super time aí da nossa cidade? A gente dá o espaço para que eles possam treinar. O resto, tem que vir, não tem salário jeito. de jogador, uniforme, infra, é com os caras, é a Vedacity que tá pondo ali, que é justo, deixa pro mercado, entende? E então vamos aproveitando esse gancho assim, como que as empresas, ou vocês empresários que são de Guarulhos, são da região, como que eles fazem para poder auxiliar nesse tipo de trabalho? Quem que eles procuram para vir fazer um investimento voltado em algum sentido, seja na equipe de vôlei, seja na equipe de futebol, enfim. A gente tem rodas que a pandemia atrapalhou um pouco, né? Mas a gente tem rodas de conversa com várias empresas, né? Muitas vezes a gente fala de algum projeto, eu mesmo, pô, tem um projeto bacana, você não quer deixar o cara que cuida desse projeto vir falar com você, para vocês verem se faz sentido patrocinar e tal. No sábado mesmo eu estava discutindo com o secretário executivo de esporte do estado sobre ICM, né? Que tem uma parte do ICM que você pode destinar direto e depois você abate e tal. Então, acho que deve desdobrar mais algumas reuniões. Pro cara que vai investir, às vezes o cara não tem muito o que investir, mas quer ajudar. Então, ao invés dele pagar ICM para o estado, ele põe algum projeto esportivo que ele acredite. Sim. Então, a gente vai desenvolver algo nesse sentido. Muito legal. Que o estado já tem. Então, a gente quer capacitar os nossos empresários. Porque ainda gera muita desconfiança. Nesse caso, né? Sim. De questão de tributos aí, de fazer compensação e tudo mais, incentivo. Pô, vou pôr aí. No projeto time pode crer. Pode crer. Beleza, vou pôr. E eu sei que os caras são bons, os caras são corretos. Mas e se o Estado não reconhecer que eu paguei lá e tem que pagar 2 vezes? Então, algumas inseguranças jurídicas Interligar isso. Então você tem que fomentar, você tem que fazer o cara entender, capacitar as empresas, falar, não vai dar rolo, tá aqui a Secretaria do Estado, tá aqui a Prefeitura Municipal, dá para dar certo. Mas isso exige o quê? Exige uma educação nesse sentido. Sim. Existe levar a informação Criar uma nesse sentido. cultura disso também, né? Criar uma cultura para que as pessoas entendam. O esporte americano dá muito certo por causa disso. Lógico, Sim. o mercado é muito voraz, dá muito retorno lá. Qualquer esporte dá muito retorno financeiro, porque tem mercado para tudo, diferente daqui que, como a gente já falou, o futebol é o carro-chefe. Mas eles têm uma série de benefícios que eles conseguem fazer. E aí dá muito certo. E toda outra estrutura que tem que ser mudada aqui no país, na minha visão, né? A gente tem que fortalecer os jogos universitários. Sim, tem os que, interclasses. tem que ter aqueles negócio de draft, que os melhores vão para os times principais, né? De liga mesmo, esportivo. Mas isso aí é uma outra discussão. Aí vai embora, né? Vai longe. Bem legal. Não, e então você é empresário em Guarulhos, é muito forte, principalmente redes de supermercados, tem muitas bases em Guarulhos. Eu que trabalho com esse segmento, eu tenho diversas reuniões com essa galera, então assim, você pode ajudar também. Às vezes a gente fica sentado na nossa cadeira em casa, porque o prefeito podia fazer isso, o fulano podia fazer aquilo.
Sendo que, às vezes, o controle tá na nossa mão, a gente pode fazer alguma coisinha, né? Sem Pensar dúvida. um pouquinho mais além, né? Agir, né? Em vez de ficar reclamando. Então, vamos agir, vamos ajudar nossas crianças aí, Guarulhos, São Paulo, porque você pode fazer a diferença na vida, Sem né? A gente envia aqui, a gente recebeu o pessoal que faz um trabalho, foi na Angola, das crianças que comiam barro. Ai, É na África, ela Na come África. bolachinha de barro. E com R$ 20 aqui, nosso, a gente manda pra lá, você alimenta uma criança por um mês. Então, assim, tudo você pode fazer a diferença, você Sem pode dúvida. fazer alguma coisa, não é só esperar, né? Às vezes você tá abençoado aí, tem condições, você pode fazer a diferença. Você que tá em casa, né? Fazer a sua parte. É, real. Isso Sem é sensacional. E isso é aberto, Sim. né? Esse acesso é aberto, isso é capacitado. Isso. E voltando um pouquinho, né, para o quesito informação da criança, né? Enquanto eu estava falando sobre a divulgação, sobre como os pais conseguem obter as informações, eu estava pensando, a nossa filha, a Marcela, de 10 anos, ela passou esse final de semana na casa da minha mãe. E na nossa casa não tem, tipo, canal de televisão, porque não tem nada para agregar, tipo. Então é só desenho animado que eles ficam assistindo, né? Conteúdo cristão. Mais stream, né? É, só na demanda. Só na demanda, sob demanda. total. E ela foi pra casa da minha mãe, e na casa da minha mãe não tem. Então é mais, tipo, totalmente TV aberta que fala, É. né? Não tem, né? Ela chegou em casa no domingo extremamente revoltada. Mas ela chegou numa revolta que eu falei, que foi, filha? Ela, mãe, você tinha que... Nossa, eu tô muito brava. O que que foi, filha? Ai, lá na casa da avó Nana, minha mãe, né? Tava passando um negócio da televisão. Mãe, eles só falam mal do presidente, mãe. Ela, mãe, e é só bem daquele cara lá do PT. Ela falando desse jeito, né? Ela ficou, mãe, e como que as pessoas ficam vendo aquele negócio e ainda concorda? Falta do quê? De conhecimento Sim. e de informação. Informação É completa. onde vem a base. Dentro da nossa casa são pautas totalmente discutidas e explicadas A para os gente nossos conversa filhos, bastante, né? para eles poderem entender. E literalmente a galera tá sendo doutrinada por aquilo que tá entrando dentro da casa deles e eles querem acreditar naquilo igual você. O tanto de gente que deve ter também contra, Sim. mas mal sabem do seu trabalho. Não sabe nem quem é, nem Não o que tá sabe nem- fazendo. Julga sem saber. É. Entende? Igual esse projeto com as crianças. Cara, Mais futuro. Mas top! achei lindo, assim. Eu perfeito. E tem sou gente de que Guarulhos e não era uma coisa que tava assim. Eu consegui enxergar como morador de real, Guarulhos. real, tipo, um conhecimento que. E para você que tá em casa também fica a dica. Vamos pesquisar mais, conhecer mais a pessoa, porque além do prefeito, eu costumo falar que bate um coração dentro Sem também. dúvida. Tem coração aí? Tem que É. ter, né? Entendeu? Tem um coraçãozinho batendo Tem que ali. Então, Tem tipo, que é ter. muito E acredito legal. que é do bem, né? Do bem, do bem. Amém. Ah, e isso se reflete aí no que as crianças mostram, Sem né? dúvida. Você usou um exemplo assim que pra mim ele é muito prático. É um cachorrinho assim, ele percebe quando a pessoa não gosta dele. A criança não tem esse Ai, mimimizento, não é esse- semelhante é, a criança com tem cachorro, que tomar não, cuidado tá? com tudo que É. fala hoje, né? É só pra deixar bem, né? Mas Porque, Por isso que eu meu falei, um Deus. exemplo esdrúxulo. Isso, Mas só pra Jesus. é tipo um sinal de Wi-Fi. Você não sabe, mas ele tá lá. ele tá ali, né? A pergunta que eu tenho aqui, ela fala um pouco sobre mais ou menos isso que você falou, né? Hoje a gente tá Mas é instinto. Talvez a palavra ideal, instinto, né? instinto, Não, o ruim é você pronto, ter que ficar procurando instinto, né? palavra, É, né, não, gente? mas A a gente tem que tomar chata. cuidado mesmo, porque às vezes você quer dizer uma coisa e fala outra e E vocês que lutem, não foi essa a intenção e Deus sabe, tá bom. Não, mas às vezes tem que falar todes também, mas isso aí não dá pra falar, não. Ah, não, isso aí eu não falo não, menino isso aí eu tô azul fora. e menina rosa. Pronto, falei. Pra Tô mim, leve. pra mim isso aí é um achocolatado. Ah, chocolatado? Todes. É Todds? E eu prefiro Nescau. Fica aqui, É, tá? menos doce. E aí, Nescau? Olha a gente aqui, hein? É fora. Hoje, prefeito, o povo tá, no geral, buscando entender mais sobre política, né? Eu acho que esse é um ponto bom de tudo que está acontecendo. Hoje, as pessoas estão tentando buscar mais informação. O podcast, por exemplo, e essa questão da internet. Por que que a gente criou o podcast? Porque a gente quis dar voz à realidade. Vamos bater um papo com o prefeito? Vamos bater um papo com o prefeito. Prefeito, quem é você? E a gente tá aqui, ó, de cara limpa, trocando uma ideia, e não vai ser nada manipulado para chegar de uma forma diferente. Exato. Essa é a ideia. Nu e cru. Nu e cru, porque senão a gente fica escravo daquilo que
a gente faz aquilo que estão fazendo com a gente. É por isso que Sim. nasceu o podcast, né? Não faz o que se prega, né? Não faz o que se prega e ainda manipula as questões para Sim. colocar na cabeça das pessoas aquilo que eles querem. E a mídia, ela por muito tempo foi usada realmente como um viés assim, ideológico, político, controlador da massa. Tem né? declarações de líderes políticos brasileiros falando isso, Falando sobre isso, né? que não é interessante fomentar a educação, o senso crítico. E é só na época de eleição que tem que soltar as informações. É ridículo, Sim. mas existe, eu não estou Existe, inventando. não, é Sempre real. existiu, na verdade, né? Então, por muito tempo, a gente não teve espaço. E hoje a internet, Democratizou. ela democratizou. A gente tem voz, né? Hoje o tiozão lá do WhatsApp, que todo mundo fala, mas ele tá recebendo informações. É claro que a gente tem que usar com responsabilidade, né? E filtrar aquilo que a gente tá entendendo. Eu vou entrar numa pergunta aqui que é bem relacionado a isso. Hoje a gente tem, falando a âmbito nacional, uma polarização, né? Que aí é Lula, é Bolsonaro, e um lado diz uma coisa, outro lado diz outra. A minha pergunta aqui é a seguinte: o Lula, ele disse que ele tomando o poder, ele vai regulamentar a internet. Ele vai colocar ali uma censura ou uma forma do que se pode e o que não se pode falar. Eu queria saber assim, o que você acha em relação a isso? Qual que é o seu posicionamento em relação a essa questão? Primeiro que censura em lato sensu não é bom. É o contrário de bom. Ó, é ruim. Porém, algumas coisas devem ser reguladas no âmbito, na minha visão, familiar. Por exemplo, a internet não pode correr solta, tem que ter aquele controle parental. Pode correr solto, sexo explícito, não sei o que lá, sua criança ter. Isso não pode acontecer, sabe? Então, para deixar claro, porque às vezes as pessoas querem fazer demagogia, não pode regular nada, liberar. Não. É o seguinte, de novo, Tudo tem voltando, o primeira Moderação, infância, né? criança, Sim. ela tem que ter só exemplos bons. Depois é depois. Depois ela vai definir o que ela quer ser, depois ela vai definir qual é o jeito de pensar político, mas foi o que a gente falou, não podemos segmentar a informação. Ela tem que ter os dois lados da informação, Exato. Sim. ter a inteligência formada na época certa para, quando for mais adulta, saber entender qual é a informação que mais agrada, que mais faz sentido, chocar aquelas informações e falar, não, isso aqui é o que eu acredito, seja lá o que for. Aí ter a liberdade dela. A capacidade de decisão, né? Sem dúvida alguma. Mas se a criança não é bem informada, se as informações não chegam de maneira correta e no sentido amplo, só chega de um lado, é natural, qualquer um. Fica doutrinada. Se eu te falar só uma face da história e você não tiver como checar o outro lado, Eu vou acreditar. você vai acreditar no que Vai eu te falei. acreditar naquilo Real. ali, ó. Você vai acreditar no que eu te falei. Então, hoje o Google é bom por isso, né? Você consegue ver várias vertentes. Antes a gente ficava à mercê de uma telinha. O cara falou lá, tal. Aí aquilo Uma mesmo telinha acabou. redonda ali que já passa. É aquilo e acabou. Você fala, pô, então, natural. E essas mídias se incomodam de estar perdendo o poder. Sim. O poder de influência sobre o ser humano, sobre o brasileiro, né? Cabresto, né? Literalmente, né? Então, mas óbvio que em algumas situações as regulações precisam acontecer, como é esse exemplo que eu dei. Mas é natural que você não pode cercear o direito de fala, como estão fazendo aí em diversos Já tá lugares. acontecendo, Tá na acontecendo verdade. demais. Então a gente fugindo um pouco dessa questão, porque aí isso é. Se você criticar real. a direita, você não pode ser. Se você criticar a esquerda, você não pode ser Você cerceado. tem que ter. Mas hoje tem um lado, tipo, pela qual você pode criticar um lado que dá de boa e o outro lado você... Se você não acreditar num poder e fizer isso sem atacar a honra de alguém, você fala, que nem Concordo. comigo. O cara fala, olha, o governo do Gucci tá uma meleca por causa disso. E ele atacou só no âmbito executivo, administrativo ali. Porque o governo dele tá muito ruim, tem 10 buracos na minha rua. Aí você vai olhar lá, tem 10 buracos na rua do cara. Ele tem razão de estar reclamando. Na perspectiva dele, ele tá Ele ali. tem razão, na microvisão No dele micro. ali, ele tem razão no que ele tá falando. Beleza. Agora ele fala, o governo Gucci é uma desgraça, porque ele é safado, porque ele bate na esposa, eu não sou nem casado, é porque ele estrangulou o filho dele, não tem o filho. Tipo, inventa um monte de coisa e ataca a tua argumentos, honra. né, de... Aí você tem que processar. Mas a justiça tá aí para isso, para reparar os eventuais abusos. Mas o que não dá é para nenhum poder, seja ele qual for, você está fazendo uma crítica construtiva, relatando algo que é verídico. Você não tem o que fazer, cara. Tem que ter a liberdade de fazer isso. Sim. Agora, a partir do momento que a gente começa a caminhar para uma ditadura,
começa a caminhar para um regime totalitário. Você pega, já fui como prefeito uma vez para a China, fazer cidades irmãs, tudo. É uma outra realidade. Lá não pode ter oposição, se tiver problema. Os meios de comunicação só podem falar bem, não pode. E você entende? Então, E é desse tipo de regulamentação que foi falado, né? É nesse sentido, né? É exatamente não nesse é sentido. exatamente o oposto que a gente quer. Lá eu tenho um monte de blog na cidade que bate pra caramba. Às vezes com fundamento, às vezes sem fundamento. Se os caras extrapolam, eu já acionei diversos. Tem que ter o seu Extrapolou, direito de defesa. veio no pessoal, errou na informação, É crítica vão pro construtiva, né? jurídico. Se tiver Sim. pra ajudar algo, ela é bem-vinda. Agora, se for pra defamar só, tipo, Sim. E muita coisa, às vezes, parece um blog de oposição ou vereadores de oposição. Só, cara, não tinha visto isso. Ô, secretário, que negócio é esse aqui, rapaz? Resolve isso, tá vendo? Pô, é Me real. explica E aí esse acabou. negócio. É, prefeito, não, isso aqui e tal, vamos resolver. Não, prefeito, isso é mentira, assim, assim, assim. Mas é bom. Informação Hoje mesmo. pra contribuir, né? Mostro aqui pra vocês, no mínimo umas 5, 6 que eu já mandei pra secretário. Ô, chegou isso pra mim, é verdade? Não é? Me explica o que é esse fato. Legal. Enfim, acontece. Então, até no esporte, chegou um negócio, caminho daqui eu mandei e tal, já chegou a resposta, não veio. Mas isso é bom, isso é saudável, isso é aperfeiçoamento. Sim. Agora, controlar do jeito que, aí eu Que foi sei, do falado. jeito que foi falado, que o Lula falou, aí é uma aberração. A gente não pode permitir. Sim. Aí é um ataque frontal à democracia. Que é independente de A ou B, democracia é democracia, né? Exatamente. Eles também têm que ter o espaço de falar, ou enfim, né? É um ataque frontal à tua Frontal. liberdade de expressão, É. à tua liberdade de pensamento. Antes a gente era basicamente conduzido a crer em uma forma que se foi falado, né? Então, por exemplo, hoje tanto ficou difícil de esconder as coisas, porque tem a população ganhou essa voz através da internet, né? Isso é. Mas também tem muita gente responsável, a gente sabe disso. Por isso que tem que e tentar entender. A questão muito forte nisso é quem que vai observar a isso. É aquela coisa, a pessoa que foi de uma forma atacada, ela buscar, não contra-atacar, mas mostrar o contrário daquilo e Sim. buscar o é seu o direito. famoso galera da escola. Não sabe ofender, coloca a mãe no meio. É, tipo isso. Apela, Não apela. sabe o que Bom, é, vou os apelar o apelões, negócio Os aqui. apelões, Mas o que não muda, quase tem uma grande coisa que muda entre a internet e o mundo físico, vamos chamar assim, o mundo virtual e o mundo físico. Porque se você ofender alguém, a sua honra, enfim, você vai processar ali e tal, e se tiver prova, você vai ganhar. A internet é a mesma coisa. O único problema que ainda a gente não conseguiu de fato resolver, né? Tem como rastrear IP, tem um monte de coisa, mas dá trabalho, é o anonimato. E aí, no anonimato, as pessoas ficam muito corajosas. Não é? Aí te dá. Aí você sai xingando a mãe, o pai, não sei o que lá. E é isso. Então é o que eu falo. A gente tem que ser mais duro nos abusos. Você abusou da democracia, você saiu da curva ali, você vai ter que responder. Tem E que responder responder sério. sobre aquilo. Agora, enquanto você está jogando, como o presidente usa aí, nas 4 linhas, por mais que você fale de esquerda ou de direita, ou de Usa de suas pra frente, ferramentas, né? cara, tá nas 4 linhas, não tem o que fazer. Isso Exato. mesmo. Eu tenho lá vereador de oposição que são duros comigo na oposição. Duros. Mas eles falam o quê? De administração. Eles falam o quê? De trabalho pela cidade. Nunca, como a gente fala ali, né? Às vezes, linguagem de moleque, nunca bateram da medalhinha pra baixo, sabe? Então, é o seguinte, o cara tá lá na política. Ó, o prefeito não resolveu isso aqui ainda, tal, não sei o que lá. Vamos pegar um exemplo prático. Trevo do Bom Sucesso. Herdei Nossa. aquela desgraça. Meu Deus do céu. Herdei aquela desgraça, se Deus quiser, tiver uma garantia aí é governo federal junto com a concessionária, né, que ganhou a Teve concessão agora, novamente, sim. a CCR e tal. Eles garantiram que em dezembro começam as obras. E aí mais um ano, no máximo, aí de Vamos, obra, Jesus, aquilo tem que- resolve as marginais e tal. Mas vamos supor que o cara vai lá e briga comigo. Prefeito, tá 5 anos aí, não resolveu o trevo, tal. Tem razão. Tô há 5 anos. É um problema complicado, complexo e não depende da Mas tá prefeitura. na luta, né? A minha parte de prefeitura a gente fez, mas se o cara reclamar, ele vai ter razão. Então, e tem vereador que bate na certeza, na coisa correta. Mas tem vereador que ataca a honra, tal, não sei o que lá. E aí por exemplo, tem gente do PT, e aí vamos falar, que o PT é o partido que eu mais combati e combato. Aí, mas tem Show. gente do PT
que joga limpo, joga na É política. a Tem. pessoa, né? Aí tem gente que não é do PT, é de partido XYZ, que bate na honra. Meu, esses caras vão Isso é ter que real. responder, tá errado. Você entende? Então, é isso que eu falo de Todo lado limites. tem. Todo lado tem, E né? a própria palavra fala: tudo que você planta, você colhe. Toda ação, ela Uma tem reação. uma reação. Então é Pau que dá em cuidado. Chico, dá em Francisco. E o que você me diz aí hoje, falando, continuando nessa questão daquilo que tá travado, né? Hoje existia uma rivalidade entre a galera PSDB, PT e tal, e era uma condução ali política de uma assim, certa forma. O que você acha hoje do Alckmin gritando Lula? Né, porque existia, talvez, também não posso, a gente não pode afirmar 100% tudo, né, nesse sentido, mas o que parece, para quem tá vendo hoje, é que existia uma brincadeira teatral e hoje não teve mais como correr disso e botaram pra fora, né? Não sei. Olha, eu não concordo muito com isso. De verdade, eu não concordo muito com isso. As relações, de novo, elas têm que ser republicanas. Você é evangélico, o outro é católico, não importa. O Deus é o mesmo. Respeito. Sim, sim. O que você quer pro teu país é o mesmo. Então, tem que ter o respeito. Você gosta do azul, outro gosta do branco, não tem Não problema. tem B.O. Vai lá. Real. No choque político, pá, o azul tá errado, o branco é melhor, o branco é pior. Não tem problema. Acabou ali, tem que ter um grau de urbanidade. Pô, não, beleza. Você foi, né? Você Passou, quem passou tá ali. Vamos passou, pegar. passou, quem venceu, venceu, quem É. perdeu, perdeu. Tranquilo, né? Eu acho que existem alguns teatros, existem, mas não dá pra generalizar. Então, quando a gente fala de partido, a gente tá falando de um grupo muito grande, extenso de pessoas que fazem política de ordem municipal, estadual e federal. Sim. Então não dá pra você falar, olha, PT e PSDB sempre estavam ali atuando. Eu não acredito nisso. E eu Não, e é isso que a gente quer, nunca, essa posição. nunca você fui entender. de nenhum desses dois partidos, não tem por que Sim. defender. Mas, óbvio, só que aí a gente tem um negócio, um fatorzinho bem pequenininho, um detalhezinho, bem naniquinho aí, dentro dos partidos, que são quem? Os seres humanos. E aí tem a vaidade humana, tem o propósito humano, tem a meta pessoal, tem toda a vaidade ali. Então, tem pessoas e pessoas. Sim. Então, pra mim, olha que eu, enquanto prefeito, dialoguei um pouco com o governador Geraldo Alckmin. E tem que acontecer isso, né? Isso é É necessário. um cara extremamente inteligente, Sim. um cara catedrático, um cara ali que parece um diplomata ali e tal. Só que, cara, pra mim, foi assustadora a decisão dele tomar de ser vice do Lula. Tipo, é antagônico, água e Sim. óleo. Sim. Tipo, e pra muita gente acha que a política inteira é assim. Não, tem que saber que é uma pessoa, duas pessoas ali que fizeram isso. Não é a política que é assim. Repito, grau de urbanidade deve existir. Sim. Você acha que eu não atendo? Se vereador do PT vai lá no meu gabinete, você acha que eu não vou atender? Tem que Se o cara atender, trouxer né? uma pauta importante pra Sim. cidade, vamos ouvir e vamos tentar resolver. É natural que seja assim. Construtivo, você pega. O cara que tá pedindo pro povo, não importa se é o azul ou o amarelo. Tem que estar ali Tem que e tá é lá. isso. Enfim, então tem que existir essa urbanidade, todo mundo trabalhando, o que eu falei, acabou a eleição, todo mundo trabalhando em No conjunto final, pra tentar. Ideologia deixa pra época de eleição, né? sim. A porradaria que a gente diz aí. A pancada deixa na Mas, hora da... cara, essa decisão do Alckmin é uma decisão pessoal. Tanto que ele saiu do partido. Uma decisão pessoal que eu fico decepcionado. De verdade. De novo, acho um baita de um professor, um cara catedrático, na minha visão. Sim. E respeito quem pense o contrário. Não, e eu também... Mas na minha visão, ele manchou a reputação. Ele manchou. Perdeu a moral. Foi um governador que, queira ou não queira, temos muita dificuldade, temos muitos problemas, mas é o principal estado da nação. É o estado que roda redondinho. Você pega aí outros estados da nação, cheio de dívida, com problema, governador preso. Aqui veio redondinho, sabe? Temos muito para fazer. Com suas dificuldades, ainda assim, né? Algo É o melhor. É. E temos muito para melhorar. Com humildade, temos que saber, assim como o Guarulhos. Sim. Mas, na minha visão, ele agiu com foco mais pessoal. Mais pessoal do que... Essa é a minha visão. Sim. Ah, não, é porque eles estão combatendo um mal maior, se unir. Eu, na verdade, não acredito muito nisso, sendo muito sincero. Sim, sim. E nunca Entendi. vou perder o respeito pessoal. E gostei do Pelo ponto de ex-governador. vista também, porque é isso que é importante. A gente tá aqui realmente pra que- bater o, né? Pra Sim, entender é que, na o... verdade, tipo, igual, o meu pensamento relacionado a isso, igual comentei até antes,
Meu pai, ele era tucano também. É que quando ele vai e vira o vice, é algo que ele tá abraçando as ideias do que o principal ali tá querendo defender. Sem dúvida. Então, tipo assim, o meu conceito, tá? Todos os argumentos dele que foi usado antes, quando ele toma essa atitude, tipo, caiu por terra. Perdeu totalmente o conceito, perdeu totalmente a moral, porque Sim. ele tá abrindo mão dos princípios pelas quais ele defendia, igual foi citado agora, a internet. Tipo, o cara pode fazer milhões de coisas. Não é uma via simples que ele tá pegando, tipo, é o futuro de uma nação que ele tá indo. Então, ao meu ver, é assim, perdeu a moral, perdeu tudo, porque o que ele tá indo para defender e para ir auxiliar não é o que convém com o que eu quero pro futuro do meu Brasil e da minha nação, sabe? Então é tipo, foi pro pessoal, perdeu a moral. A partir do momento que alguém vira vice de outra pessoa, e o vice é um cargo de expectativa de poder. Você não exerce poder, a não ser que o titular Aconteça algo. dê lá um ministério, no caso deles, vai tocar o Ministério de Minas e Energia. Tudo bem, ele vai ser o titular daquilo mesmo, e tendo um chefe, fala, não quero que você vá pra cá, tem que ir pra cá. Mas ali, aí você exerce uma... Mas se não, é expectativa de poder. Você não tem o poder, você tem expectativa de poder. E aí, você tendo a expectativa de poder, o que que acontece? O que você acabou de dizer. Você dá o aceite pra ser vice, não tem como falar que não tá concordando com todas as ideias. Porque a partir do momento que você empresta teu nome pra chapa, você tá concordando Exato. com tudo. Tem que Ah, mas eu não sou a favor disso. Mas você tá lá. Que Entende? aí são as outras pautas que entram lá, ideologia, tal, as questões das pautas comunistas, enfim. É o tal do Aí, laranja, né? Tipo, e aí vai chama o indo, nosso né? mundo, laranjão. Deixa eu ir para um bate-bola mais acirrado aqui. A gente tem algumas perguntas também que foram feitas e tal, mas pra gente nessa questão nacional, hoje, assim, Gucci, vamos falar presidencial, o que que te motiva? E falando de A e de B, hoje a gente tem de um lado Lula, que tem os seus princípios, que tem as suas pautas, e do outro lado tá bem polarizado. Falando em presidencial, tá extremamente polarizado. Acho que hoje não dá nem para se falar em terceira via de fato. E do outro lado, o Bolsonaro também com as suas pautas, com seus extremos também. E assim, qual que hoje é a sua posição em relação à questão nacional? Sem rodear e depois eu explico. Pra não achar que eu tô saindo pra atender. Meu voto é Bolsonaro. Simples Sim. assim. Só que nós temos que avaliar alguns cenários, algumas coisas. Na minha visão, o Bolsonaro, como eu, como qualquer um, poderia ter feito mais, poderia ter agido melhor. Por ele. Não tô Sim, falando o Congresso, fechou. Poderia ter feito mais. Mas, sem dúvida alguma, eu voto Bolsonaro, né? sim, Não tem terceira via hoje viável. A gente pode até ter uma surpresa. Não sei, não tenho bola de cristal. sim. Mas hoje, analisando pesquisas, não temos uma terceira via viável hoje. E eu ouso dizer, algumas pessoas podem falar que eu tô louco, mas eu acredito que o Bolsonaro vença no segundo turno. Em nome de Jesus. Isso é o que eu acredito. E não é paixão, não, porque eu não sou apaixonado pelo Bolsonaro. Não é essa a questão, né? A Não questão sou. é. Tem uns caras que são apaixonados por ele. Eu não sou. Não é Fanatismo, né? Não. Virar algo, tipo, Acho que tudo que você. extremo não dá. Tudo que você tem nesse fanatismo a esse grau é ruim, é prejudicial. Sim, total. Então, mas hoje, eu acho que é o melhor modelo que nós temos aí para votar. E o meu voto, enquanto prefeito, enquanto um cara que depende de política pública do governo federal, do governo estadual, é um voto de reconhecimento, é um voto de gratidão. Diferente das pessoas que não estão no poder público, principalmente no executivo, Sim. que aí votam mais por ideologia. Lógico, eu também não estou falando que eu tiro toda a ideologia por qualquer Não, não dá pra ser. mas você né? tem que ter um equilíbrio. medida. Eu tenho a minha ideologia, tenho a minha ideologia. Obviamente que não vou passar por cima dela por algumas questões. Mas a gente tem que também ali, no cargo de prefeito, tem que ter gratidão. E aí, fazendo contraponto com muita gente, o Bolsonaro, para Guarulhos e para muito município, ele ajudou com recurso financeiro. A gente conseguiu montar um hospital de campanha em 7 dias e salvar mais de 615 pessoas que entraram entre a vida e a morte, Sim. se entubaram e tal, não sei o que lá, e saíram vivas, porque veio o dinheiro do governo federal. Isso é importante Se saber. fosse só do município, a gente não ia ter. A gente não ia ter os resultados que a gente teve. Foi o Bolsonaro que foi lá e levantou o nosso hospital de campanha, foi ele que colocou lá os aparelhos todos, tal, respirador. Não, não foi.
mas ele mandou recurso para que a gente pudesse fazer. Pudesse Senão não man- teria, né? Ele essa questão. Então, é isso. Então é por gratidão também. Os caras criticam, vacina, não vacina. Cara, mas na hora que precisava do dinheiro, ele mandou. Não só para Guarulhos, mas para muito. Então, para mim, é muito simples. teve benefício, Você tem que né? ser racional. Diferente, você tem que ter a ideologia enquanto poder público, enquanto líder, né, do executivo, tem que ter ideologia. Mas também você tem que ser pragmático. E é isso que eu sou. Então, ele mandou recurso. Quando a gente precisou, gritamos lá, ele mandou recurso para todo mundo, mandou. A gente conseguiu salvar mais vida? Conseguimos. Então, acabou. Então, eu voto por gratidão. E algo que é palpável aí, né? E é importante essa informação pro cidadão Poder. enxergar isso. E fez a diferença, né? Em meio a erros e acertos, como todos os outros também, né? A gente tem essa questão. E falando de Guarulhos aqui, prefeito, a gente... Eu como... Até mesmo, Pode rapidinho, falar, pode falar. até mesmo se o Bolsonaro tivesse acertado muito mais, ele ia matar no primeiro turno. Não ia estar tomando o sufoco que ele está tomando agora. Você entende? E é uma crítica construtiva aqui. Sim. Se ele tivesse acertado mais, alguns detalhes que foram feitos que a gente está Ponderado cansado de algumas falar, falas tal, também, né? Que a gente sabe qual que é o... provavelmente ele conseguiria resolver isso no primeiro turno ou num segundo turno passava o carro. Então tem que saber que hoje tá esse fla-flu aí, punk, porque tem algumas coisas que só dependia dele e não foram feitas. Essa é a minha visão, claro. Sim, não, é importante. E é Lógico. isso que a gente quer, entender, no geral, essas questões, né? Tanto Hoje, que essa galera que, igual ele falou, tipo, que ele ajudou com dinheiro para levantar os hospitais de campanha e tal, é super bacana a galera pesquisar essa parte também, até mesmo ele como a presidência, e também em questão do que eu falei da mídia. Tipo, a maioria da galera, uma que eu vi quando eu tava lá, que eu também achei, era tipo assim, ai, a família Bolsonaro gastou sei lá quantos milhões de não sei o quê, do dinheiro público. Acabou. Aí a galera, você não vai votar no atual presidente, por quê? Não, porque a família dele gastou um nananã, nananã, e é usada tipo, família Bolsonaro é corrupta. a galera, às vezes, A família tal, tal, Não, tal. Por Tipo, exemplo, e acontece comigo, inventaram um monte de coisa e política é suja. Política, infelizmente, a cadeira, né, atrai o melhor e o pior. exato. E Poder, muitas né, vezes na verdade. a cadeira e muitas vezes atrai muito pior, o pior porque, né, nem sempre só o bom quer governar. E esse é o nosso castigo, de as pessoas do bem não quererem entrar na política, por acharem complexo e Real. difícil. A gente é governado pelos ruins. Mas vamos lá. Por exemplo, aconteceu com ele e aconteceu comigo também de outras formas. Acredito. Pegaram muito antes, acho que dele conhecer a Michelle, primeira-dama, acho que a mãe dela ou a tia dela, não lembro, foi presa por tráfico de droga, não sei o que lá, traficante, não sei o que lá. Muito antes dele conhecer. Aí os caras trazem isso à tona agora, pra falar que... vai falar, ó, ixi, família do Bolsonaro é traficante, hein, bicho. Ele e o PCC estão ali, Tá ali, ó, ó, tão lá, lá. parceiro. Cara, é isso que fazem. Só que aí a gente volta na informação. Se a pessoa não tiver o contexto geral, não tiver tudo, ela acaba sendo induzida para um negócio errado, assim. A Eles outra têm que ser matéria que alimentados. lançaram agora, que eu vi também, só pra fechar, é do cabelo da primeira-dama. Ela cortou o cabelo. Aí fizeram Isso eu não vi. uma matéria falando que ela. E aí, evangélicos? Como que ela pode ser uma evangélica com cabelo curto? Isso é anti-evangélico. Deixa pra lá. Estão falando disso, você acredita? Tipo, Vamos pra Guarulhos, vamos pra Guarulhos. Guarulhos, eu tô te falando como cidadão e o que eu falei, a gente vai bater um papo e é dentro da realidade, né? A gente viu Guarulhos totalmente sucateado, né? Isso, quando se falava em Guarulhos vamos dizer assim, o que sobra de São Paulo vai pra Guarulhos e tá lá tudo bem mais ou menos. E a gente pesquisando, até pra bater o papo, a gente puxou, assim, e números que não aparecem reais, assim, na nossa cara no dia a dia, a gente começa a ver que muita coisa aconteceu, né? A gente estava com dívidas, assim, absurdas que estão sendo solucionadas hoje, né? Acho que é importante a gente falar das partes boas que aconteceram Total. e estão vindo aí. Tinha um rodízio de água aí que afetava a gente, assim, dia tem água, dia não tem água. Dia tem água, dia não tem água. Então, é o dia que você escolhe que vai tomar Você banho. tá sendo bonzinho, 3 dias sem água, muitas vezes não vai, É, pra ter algumas horas com. pra ter alguma coisinha, né? A gente tinha o tratamento de esgoto aí, tava bem sucateado. Você falou do programa Mais Futuro, que às vezes a pessoa não sabe, mas tem muita coisa sendo feita pros jovens, pras crianças, pros adolescentes.
Eu comprei um apartamento em Guarulhos. Eu vim parar em Guarulhos tem... 2 anos. Boa, paga o IPTU certinho, porque 2 tá anos. congelado 6 anos, né? Então, mas isso foi uma questão de decisão no ato da compra. E vai ficar até 24. Aí, ó, isso é importante. A gente pegou lá, o IPTU que a gente paga hoje é cento e pouquinho. Não, É R$ 32 por tá mês. 300. É porque eu pagar inteiro, mas eu venho Mas na hora que você pega, comparado ao que tem ao nosso entorno, atravessou a rodovia aqui, já não é Guarulhos, já é do Chaves. Sim. Fala Parque do Chaves aqui. É um absurdo. É outra história. E tudo isso foi um trabalho que foi feito de congelamento, né? Isso é importante a gente falar, porque a gente colhe muitos frutos de um trabalho executado, mas não sabe executado como e por quem. Sem dúvida. Só tem a hora ali de bater a pancada, né? E, então, eu acho importante a gente falar dessas questões. E o pessoal quer acompanhar o que está acontecendo hoje em Guarulhos, saber um pouco mais do que foi feito. A gente não está falando de campanha política, porque aqui não é para Não sou eleger candidato a ninguém. nada. Não é candidato a nada, é o Nos prefeito que está próximos aqui com a gente. 4 anos não sou Né? candidato a nada, então tá tranquilo. Qual que é o canal que o pessoal que está em casa aqui quer buscar entender, quer conhecer o que está sendo feito, o que foi melhorado? Qual que é o melhor canal para o pessoal conseguir acompanhar isso? Cara, o site da prefeitura, o Instagram da prefeitura, o meu também te informa muita coisa. Isso são informações rápidas, dá pra você ver muita coisa. Lógico que não só se focar nisso. Sim. Não tem problema, vai nos blogs da oposição também, pra você tirar a tua Tua conclusão, né? ideia ali do que é o que não é. Mas de fato a gente conseguiu melhorar muita coisa. Né? Fazendo um paralelo aí. A economia do Brasil, pós-pandemia, é uma das melhores do mundo em crescimento. É verdade, essa é a Isso realidade. é a realidade Só hoje. que o pô. pessoal teme em falar, não, mas aconteceu porque tinha que acontecer, mas tem gente passando fome. Tipo, é complicado, mas vamos lá. Guarulhos eu peguei a cidade mais endividada do estado. 7,4 bi. Nossa. O prefeito, quando ganhou junto comigo, o Dória, ele aqui na capital, ele pegou 7,5 bi de dívida. O orçamento da capital era acima de 60, uns 60 bilhões, mais ou menos. 56, 58, se eu não me engano. Bilhões de reais de orçamento e a dívida 7,5. Eu, quando assumi, o meu orçamento era de 4,7, 4,8 bilhões e uma dívida de 7,4, ou seja, quase 2 A anos mesma dívida. comprometido com a dívida. É, praticamente a É. mesma. Mas a gente conseguiu resolver. Grande parte. Hoje a nossa dívida deve estar em 1,8, 1,7. A gente reduziu de 7,4 para 1,8. Por quê? Saiu pagando tudo? Não, teve inteligência também. Pagamos muita coisa, mas tivemos inteligência. Natural, que tem que ter. De qualquer líder, de qualquer time. Sabesp. Aí entra água e esgoto. A gente pegou lá, a gente tinha uma dívida que o PT nunca pagou de 3,2 bilhões de reais quando eu assumi. Só o SAAI, nossa companhia de água, devia para o Sabesp 3,2. Aí eu comecei a falar com o governador, aí foi o Márcio França que foi lá e resolveu para mim. A gente conseguiu. A Sabesp encampou os serviços, né, pegou a concessão do serviço de água e esgoto. Para o povo, o que importa? Resolveu a distribuição de água. Não tem rodízio em mais nenhum bairro da cidade. Hoje tem água todo dia em todos os bairros. Sim. Tinha muitos bairros, principalmente os mais afastados. 8, 6 horas de água, 2, 3 dias Nossa. sem água. Então tinha que armazenar lá e só Deus sabe como armazenar. É, gente. Esgoto, que o que importa para a população. Peguei com 2% de esgoto. A gente vai bater o final desse ano aí, acho que com uns 40% de esgoto tratado. Até o final do mandato, a meta é bater entre 65% e 70% de esgoto tratado. Aí a gente começa a falar de igual para igual para as principais cidades aqui de esgoto tratado. Aí é outra história, a gente deixa de ser o maior poluidor do Rio Tietê, que afeta a vida do estado inteiro. É. Mas por quê? Teve que ter coragem. Não foi um ato fácil. Você acha que o pessoal não ficou apreensivo lá, os 1.000 funcionários, mais a oposição batendo, olha que absurdo, quer fechar uma empresa, blá, blá, blá. Conclusão, fizemos um bom PDV para esses caras. Os que não vieram trabalhar com a gente, pegaram um baita PDV. Teve gente que pegou mais de 1 milhão de PDV. Resolveu ali a vida, trabalhou, é justo, foi embora. E só que tem que ter coragem. Porque você ficar medo da primeira cara feia, medo do primeiro Não sai de casa. bater na mesa, você não faz. Então resolvi só nessa tacada 3,2 bi de dívida, resolvi água, né? Eu que eu digo, o meu time. E junto com o Estado. Sim. E estamos resolvendo o esgoto da cidade. Só nessa. E com o IPTU congelado. Não atrasamos nenhum salário de ninguém. Pagamos tudo certinho. Fornecedor, pegamos muita dívida de fornecedor. Estamos pagando todo mundo certinho. Só que. Importante. E a gente não aumentou. A gente não aumentou imposto. Tem uma tal de curva de Laffer.
quanto mais se aumenta o IPTU, ou quanto mais se aumenta qualquer imposto, a chance das pessoas pararem de contribuir, de pagar imposto é grande. E aí sua arrecadação cai. Então, a partir do momento que essas linhas se cruzam, o número de o valor de arrecadação, né? Não bate A sagacidade de aumentar imposto e a capacidade contributiva das pessoas, tem uma hora que você fala, não vou pagar, não dá pra pagar. Vamos ver que Deixa eu ver o que vai rolar, Deus paga, que não dá pra né? pagar. Legal. Enfim, então você tem que acompanhar isso. E a gente congelou. A gente, se eu não me engano, é a única cidade do estado que congelou de fato. Não é que a gente congelou a base de cálculo, a gente congelou o imposto. Então, se o cara pagava lá em 2017 Vai vir a partir dali, né? R$ 100, hoje em 22 está pagando 100, em 24 vai pagar 100 também. Então, é um pouco de justiça fiscal isso, Sim. né? Pô, você acha que eu não tive pressão do meu time? Cara, nesse segundo mandato não dá pra congelar esse negócio, tá doido? Eu falei, não, meu, vai dar. O povo tá gemendo, não dá, vamos congelar esse trem aí. Precisa desse fôlego, né? Meu, tivemos que bater forte e tá dando certo. Você acabou de falar, a minha opção de comprar um Foi. imóvel foi Foi porque eu vi que o real. negócio até 24 tá congelado. Enfim, então dá pra fazer muita coisa. É aquela velha máxima, se não roubar, você consegue fazer Dá muita pra coisa. fazer a coisa, né? E pesou bastante, porque quando a gente fala de uma família, vamos comprar um apartamento agora e tal. Aí a gente tá ali na parcela do apartamento. Poxa, eu tenho um respiro, eu sei que nesse congelamento eu vou conseguir agir um pouquinho aqui. Quando chegar lá, eu já vou estar um pouquinho mais calmo, com as Sem contas dúvida. mais em dia. Você vai conseguir olhar aquilo de Sem outra dúvida. forma, né? Isso é bem importante mesmo. Tem uma pergunta aqui, eu vou fazer uma pergunta da internet e a gente vai pro bate-bola pra encerrar lá. O papo tá muito bom, mas a gente Legal, sabe que gostou demais. que é uma loucura, né? E você vai deixar aqui uma dica ainda pra quem sonha em ser primeira-dama aí, né? Como que chega até o Gucci, Pô, porque, pensei que ele ia né? falar uma dica pra quem quer entrar na Não, política, essa cara. também, mas Não tem vai que ter deixar de isso estar na aí, né? política também. Quem sabe, né? Tem uma pergunta aqui da Maria, ela é do Condomínio Único Guarulhos, lá, Avenida Guarulhos. E ela pergunta assim: houve o cancelamento daquela taxa do lixo, algo do tipo. E a pergunta dela é por que que ela ainda recebe o boleto e por que ainda isso não foi exterminado? Se tem alguma. Beleza, vou tentar resumir aí. Seguinte, a taxa do lixo é uma lei federal ao qual todos os municípios que não tinham a taxa do lixo foram obrigados a criar ou colocar, indicar no orçamento uma renda acessória para não precisar criar. Então, Sim. foi uma obrigação lá abaixo que veio Federal. o governo federal e tal, e eu com todos os meus especialistas, ó, não vai ter jeito, cara, se não fizer vai dar problema, tal, 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 tal. Aí a gente tentou fazer o melhor possível, né? O mais barato possível. Então, a gente isentou as pessoas que estão no Cade Único, Auxílio Brasil, tal, não sei o que lá. Essas pessoas, naquele momento, não pagariam nada. O grande volume de moradores, a gente tem mais ou menos 430, 450 mil residências na cidade. O grande volume de residências em Guarulhos pagariam R$ 9,90, né? 9,90 e pouquinho. E a segunda maior fatia é 19 por mês. Que, Sim. tipo, não é um valor alto, mas quando a gente está numa pandemia, quando a gente está numa crise, quando as pessoas estão sem emprego, qualquer real é muita coisa. Mas não teve jeito. E aí criamos. E foi como não devia, como não era para ser o contrário. Pô, muita gente pé da vida, chateada, gente que chegava em mim, tem os caras que chegam xingando, que você já nem ouve muito. Mas tem as pessoas que chegam, e isso me machucou muito, e que aí eu reunia meu time direto e falava, meu, a gente tem que achar uma alternativa para cancelar esse Tá. negócio. Gente que chama, Gucci, votei em você, continuo votando, acredito no seu trabalho, mas você não podia ter feito. Pô, não tô conseguindo comprar o leite que já tá caro. Então, Eita. algumas coisas assim, pô, prefeito, Deus te ilumine pra você conseguir cancelar isso aí, você não pode. Você fala, cara, não é possível. Tipo, a pessoa tá realmente sofrendo com aquilo, Sim. aquilo tá impactando o orçamento dela, e ela, na boa, na urbanidade, como eu digo, reclamando, fala, pô, né? Aí eu reunia com o meu time, tal, 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 tal. Aí a gente conseguiu achar uma saída, que é a taxa de preservação ambiental no aeroporto, nos pousos lá e as decolagens do aeroporto de Sim. Guarulhos. Então, é um recurso que a gente consegue subsidiar ali para não ter ataque. Então, o que que aconteceu? A partir desse momento, e uns outros dispositivos que a gente conseguiu usar ali. A partir desse momento, chamei os vereadores da base e falei, ó, sei que vocês também acabaram votando porque era uma obrigação uma obrigação federal, tal, 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 mas vamos achar um jeito de cancelar e eu consegui achar.
Então preciso, os caras, pô, na hora, vamos cancelar tudo. Então deliberaram. Já deliberaram. E aí respondendo objetivamente. Deliberaram, agora tem que fazer a votação. A votação deve acontecer entre o dia 10 e o dia 20 deste mês. Por quê? Porque ela tem que. Tudo que mexe com código, com tarifas, assim, explicando grosseiramente, Sim, sim. precisa ficar 30 dias na mesa da Câmara. Então é uma lei municipal que, quando tem esses temas, tem que ficar 30 dias dormindo na mesa da Câmara para os vereadores poderem fazer consultas e tudo mais. Então esses 30 dias vencem agora. Enquanto não venceu, a gente não tem o que fazer, a gente tem que continuar, porque a lei ainda existe. Sim. Agora, entre o 10 e o 20 aí, vão votar os vereadores da base, que são a maioria, já me garantiram que vão votar para cancelar. E aí vem para mim, e aí eu sanciono o cancelamento dessa lei. Por consequência, o cancelamento da taxa. E aí já era, aí acabou, Ah, tá. entendeu? Então o que tá ali ainda é porque existe um processo, né? Não é do dia pra noite, né, que isso se resolve, né? Pegou a resposta aí, Maria? Galera aí tava perguntando bastante isso aí. A gente mora no condomínio lá, que são quase 10 mil habitantes, né? Então o pessoal tava questionando, e é importante ter essa resposta, porque o que se passa, muitas vezes não é isso, ele não resolveu e pronto, e acabou. Não, tá resolvido, tomou a decisão e agora existe um processo para que isso aconteça. Isso é importante saber. Exato. Vamos aqui pro bate-bola. E as pessoas, pô, Pode falar. prefeito, você congelou IPTU durante 6 anos, mais 8 anos no total, e criou a taxa do lixo, pô, você é Como se maluco? fosse Então, um... Falei, cara, a sua pergunta já faz a minha resposta. Se o cara que não acredita em aumento de imposto, quer congelar para garantir, você acha que eu ia Pra criar quê? a bel prazer? Exato. Olha, vou criar uma taxa. E outra coisa, só no congelamento IPTU, se eu não tivesse congelado, eu arrecadaria 8, 9 vezes mais do que a própria. do que a própria taxa. Então, Sim, é um negócio que não faz sentido matemático, você entende? sim. Então, as pessoas, é verdade, só que notícia ruim vende muito mais que notícia Não boa. é assim, né? É um estalo, né? Qual que é a pergunta aí? Qual que A é a próxima pergunta? pergunta não tem nome. Tem não. Tem, Tá, veio lá da internet, mas tá sem aí. anônimo. O que uma mulher precisa para conquistar o Gucci? Primeira dama aí. Olha, Admira a coragem, viu, gente? Porque a noção tá. vou te falar, viu? Minha ex-namorada, ela me deixou, né? Me deu aquele famoso chutão ali. Ela falou, pô, eu sou só namorada, eu sei que você é um cara correto, fiel e tal, mas eu me sinto sua amante. Eu falei, como assim? Sua mulher, sua esposa, sua tudo é a cidade. É Guarulhos. 1 da manhã, 2 da manhã, eu quase não te vejo. Enfim, aí, relacionamento de 3 anos aí, acabou não durando. Uma menina extraordinária e tal. Mas eu oro muito, né? Pra que Deus consiga fazer com que apareça uma garota do bem, uma menina boa aí. Sou louco pra, né? Já falamos de criança aí, sou louco pra ter Gutizinho. filho e tal. Mas eu acho que o momento certo virá. Eu, sei lá, questão do que precisa ter. Sabe, ser uma menina do bem. É, eu não gosto muito de menina baladeira. Então, é meio que meu perfil, assim. Então, uma menina mais correta, assim. Mais de casa, que gosta de assistir Netflix, essas coisas mais. Ficar de boa ali, Os caseirinho. programinha mais de boa, caseiro e tal. E, óbvio, tem que ter um perfil, tipo, tem que ser do bem. Pode ser uma maluca, assim, mas. E tem que entender Puxa, que isso que eu ia falar, entender Guarulhos tá na chamado. história, né? Não. E isso é fato. Né? Tipo. Isso não tem nem que explicar, né? Não, mas Tipo, eu acho que isso. É isso que você falou. Por exemplo, vamos supor, eu me apaixono por uma menina aí, sei lá, uma mulher. Amanhã. Pô, ela tá chegando no momento que eu sou prefeito. Ela tem que entender. É diferente de um cara que tem uma vida e tal, né? Aí se mete nesse negócio de política que é complicado, é um arrasador de famílias. Pô, aí a mulher não entender, mas, pô, eu não imaginava que era isso e tal. E aí a política faz muito isso, infelizmente. Então, aí é um pouco mais entendível se é pede que pra você existe. escolher, né? Depois do nada. Fala. Agora, quando chega no meio é mais fácil falar, ó, você sabe como é a minha vida, você tá vendo? Você vai aguentar o tranco? Você aguenta o rojão? Tá aí, Então né? vamos junto. Não tá chegando no escuro, né? Tem que ser outra característica, tem que ser resiliente Vamos falar num termo chique? e paciente. Tem que estar disposta a ser a primeira dama. Olha que chique. Já ora aí, tá Ficou nas mais igrejas aí, formal, começa a né? orar. Quem sabe o Guti não aparece aí na sua Precisa igreja. de primeira dama. Ó, você viu, né? Eu queria agradecer aqui os nossos apoiadores, né? A J. Girê, pessoal da E2 Coffee, que mandou uma cafeteria pra gente aí, Literalmente. café direto da fazenda.
O A... cheiro tava bom. Cheirinho tava forte, né? A Paloma Oliveira Pa- também faz os cílios e é lá de Guarulhos. Vocês vão ficar vendo aí os videozinhos da galera. Muito obrigado pelo apoio. E isso é importante, são importantes esses apoios pra gente poder realmente ter o espaço. Isso é sensacional. Muito obrigado. E aqui eu vou pro ping-pong. O ping-pong, pra encerrar, é uma palavra, uma resposta. Uma palavra, uma resposta pra gente ver. Exato. Difícil você pedir isso no pra gatilho. político, hein, bicho? É, não pode ser muito político. Caraca! Amor, antes do ping-pong, Sim. eu queria uma mensagem rapidinho. Hoje, sendo o Gucci, qual recadinho você deixaria para sua mãe? Se ela pudesse te ouvir, assim, tipo, o que que você falaria para ela de quem você se tornou hoje, de quem é o Gucci? Difícil, hein? Só essa pergunta já me deu uma emaranhada aqui, né? Olha, eu diria pra ela que tô em ótimas mãos, meu pai cuidou muito bem de mim, saudável e fazendo o que eu sei que ela sempre iria me ensinar, que é fazer o bem, tentar fazer o melhor que eu posso. Acho que é isso, tipo, e torcer pra ela ter orgulho de mim lá de cima. Em nome de Jesus. Amém. E pro papai também, para ele não ficar com ciúminho? Ah, meu pai é meu tudo, né? E aí, pô, é meu parceiro de outra idade, assim, vamos dizer, de outra era. Mas, pô, ele eu sei que tem orgulho, porque ele fala, e eu tenho, acho que, 20 vezes mais orgulho, assim, né? Muito top. Sempre tentei ser um bom filho, acho que até hoje consegui ser, mas que eu não estaria aqui, não chegaria nem em 10% dos meus objetivos se eu não tivesse um pai fera demais, né? Um cara modelo pra mim, um baita cara que se desdobrou ali, uma função difícil, delegado federal e tal, mas tava sempre presente. Não posso reclamar entende? Então, é o meu modelo a seguir. Se um dia tiver família e tiver nessa loucura de política, aí eu tenho que a mulher talvez não consiga fazer, de me prender um pouco mais em casa para ir trabalhar, os filhos vão ter que fazer essa função aí, Top. ficar mais... Mas é isso. Sensacional. Foi um paizão, é um paizão, né? É. Isso que. Sensacional. Muito top. Não Amém. tem como ter melhor. E uma mensagem pro jovem hoje que tá meio inerte aí, e aqueles que já estão pensando em se envolver com a política, fazer a diferença, né? O que você deixaria de. Cara, primeiro, que eu falei aqui já, se você, direto ou indiretamente é participar de eleições concorrendo a cargo, seja lá qual ele for. Indiretamente é debater, é ver, pesquisar quem você pode votar. Se você não participar disso, direto ou indiretamente, você vai ser governado por quem pode ser pode ser uma pessoa não do bem, pode ser uma pessoa que vai lá pra fazer maldade, vai lá pra resolver a vida dela e não resolver a tua, não melhorar o país, não melhorar a cidade. Então, é isso, essa é a punição de quem não participa, direto ou indiretamente. Deixar o cara que participa, que talvez pode não ser um cara do bem, governar. Esse é um fator. Tem uma propaganda do Burger King que é sensacional, não sei se já viram, sobre isso, sobre escolha, de não querer escolher. É bem legal. Depois põe lá Burger King eleições, é bem legal. Depois assiste Pega aí, que aí, você... gente. É muito legal. Demoraria pra explicar aqui, é mais legal ver do que falar. Mas, cara, de modo geral, pra molecada aí, pro jovem, independente se quer fazer da política uma profissão ou não, e deixando um pouco essa questão de escolhas, de política, né? Falar o seguinte, meu, você chega onde você quiser. Você chega aonde você quiser. Fazendo bem, tendo princípios, né? Não passando por cima de ninguém. E se dedicando, abrindo mão de muita coisa boa. A vida tem um monte de coisa legal. Tudo E aí não tem precisamos ir um- pro lado dark da coisa. Tô falando coisa legal, meu. É muito mais legal Sim. você tá jogando futebol, jogando videogame do que tá estudando. Sim. Não compara, pelo menos pra mim. Real. Não compara. Só que você tem que saber se você quer ser médico, se você quer ser advogado, se você quer estourar na internet, ser um baita de um, de um youtuber, de um cara de podcast. Você não tá aqui à toa, você estudou. Você ia falar comigo, você deu uma estudada. Pô, quem é esse cara? O que ele faz? Estudar a cidade dele? Sim. Pô, e política nacional, macroeconomia de hoje. Então, você estudou, você se preparou. Sim. Natural, né? Eu, para ganhar minhas eleições, me preparei de tudo que é jeito, eleitoralmente e também intelectualmente. Então, você tem que saber que você tem que, muitas vezes, não é nem o que é legal e o que não é tão legal, ou que pode ser chato, estudar, né? Mas, às vezes, o que é extremamente necessário, que é o que eu disse, família, se preparar. Às vezes, sua família inteira vai fazer aquela viagem de final de ano,
aquele final de semana gostoso, churrascão, todos os tios, tá, os primos, tudo ali. Esse putz, cara, tem uma prova no final de semana, concurso da minha vida pra virar auditor, pra virar fiscal, pra virar não sei o que lá público. Você fala, não posso ir. Prioridades, né? É isso. objetivo, Só que você né? tem que. E aí, finalizando, como tudo na vida, encontrar o Equilíbrio. balance ali, o equilíbrio. Tudo que é demais é ruim. Então, pô, abrir muito mão da tua família, você vai perder todo o contato. Se é pai, então, você não vê seus filhos crescer. Eu não sei o que é isso ainda, mas o pessoal fala. Agora, também, se você ficar 100% ali e tal, você não vai conseguir dar uma qualidade de vida boa pros Só seus de amor filhos. você Então, também não enche uma barriga, né? então, é o equilíbrio, cara. Equilíbrio O em segredo tudo. da vida, equilíbrio e felicidade. Se você estiver feliz, você tá equilibrado. Se você não estiver feliz, é porque tem algum desequilíbrio na tua vida. Exato. Simples. É a moderagem, né? Sensacional. Pra fechar, um lugar, Guarulhos, um herói, meu pai. amor, Tentando achar. uma comida, Hambúrguer. burgão, uma música, Cara, rock and roll. rock and roll, isso aí eu vi, hein? Um líder que te inspira aqui hoje. Tem um monte, mas Juscelino Kubitschek. Serena. Um livro? Esse líder político, você falou, né? Agora líder esportivo, referência esportiva, tem milhares aí. Seu, o Líder, primeiro. líder, né? E um livro. Um livro, um que eu gosto muito, tem tudo a ver com política, assim, mas tem tudo a ver com tudo. Era só falar, mas vamos. 48 Leis do Poder, Robert Greene, é muito boa, muito bom. Grava aí, Ok. vale a pena verificar. Lula, Não pode voltar. Bolsonaro, É o que a gente tem pra hoje. uma palavra de Deus que você tem gravado assim na sua vida, um versículo, seja algum. Cara, eu não sei qual de cabeça assim, eu não lembro o versículo, Sim. mas é quando você. Não é bem isso, né? Não tá escrito dessa forma em nenhum A tipo forma de que Bíblia, mas, vem de dentro. mas enfim, a mensagem é o seguinte: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Então, É sua. tá, Essa é a nossa- tá quase Não, assim escrito. Mas essa é a nossa base. Essa Não é a sei nossa na base. sua, mas na minha tá tipo isso. É exatamente Literalmente, isso. numa tradução, É Sensacional. isso. E é isso, eu queria te agradecer pelo papo. Pra gente foi muito importante e leve, né? Bem gostoso mesmo. Eu tenho certeza que o pessoal que tá em casa vai conhecer um pouquinho mais. E antes de tomar decisões, antes de falar A ou B, buscar um pouquinho mais de conhecimento, que a gente tá fazendo aqui hoje é passando um pouco mais de conhecimento para as pessoas também, né? E te agradecer pelo trabalho em Guarulhos e pedir que você continue tendo Guarulhos hoje como seu principal. Mesmo que apareça aí uma primeira dama, continua cuidando de Guarulhos, fazendo o seu melhor, porque a gente precisa, a gente é, que vive lá, né, sabe que realmente tem muita coisa ainda a ser feita. Mas o que eu tô vendo aqui, e aí em particular, eu não tenho problema nenhum em falar com isso, é alguém que se dedica ao lugar que eu Real. moro. Então, isso pra mim é gratificante. Muito obrigado por isso, porque meus filhos estão lá, minha base tá lá, minha família tá lá. E é isso, né? E obrigada também pela disponibilidade. Não é todo dia que você recebe o prefeito de Guarulhos. Tá O papo é gostoso e como eu tenho que ficar concentrado na conversa, eu não posso nem olhar o celular. E aí significa que eu tô bem, porque quando eu pego o celular só tem treta. Só tem bom. Então foi muito bom. E eu quero agradecer a vocês, obrigado pelo convite. Rapidinho, uma última coisa, que é À um projeto vontade. legal, que a gente falou muito de educação, né? Primeira infância, molecada e tal, mas tem um negócio que também tá transformando vidas lá. Ainda não é do tamanho que eu quero, mas tá fazendo diferença. É o Faculdade Guarulhos. O que é o Faculdade Guarulhos? Um programa que a gente lançou no começo do ano, que a Prefeitura de Guarulhos, com dinheiro dos guarulhenses, vai lá e compra vagas nas faculdades e universidades da cidade de psicologia e pedagogia. Nossa, São 50 e 50. 50 pedagogia, 50 psicologia. E a gente banca o estudo para você. A gente Que legal, gente. tem que fazer o vestibular, né? Óbvio, porque Sim. todo mundo vai querer, não dá para pagar para todo mundo. Ano que vem a gente já abre mais 50 vagas, então a gente vai aumentando. O sonho, não posso falar que aqui tá em meta, porque quando já tá a meta, você já tem o caminho para chegar. Sim. Ainda não tem o caminho para chegar, precisa de grana. Mas o sonho é a gente conseguir fazer auxiliar de enfermagem, que é bem bacana e a gente precisa, mas ainda tá no sonho. Mas enfim, então a gente compra essas vagas, vestibular, os melhores passam, estudam de graça,
Prefeitura Que legal. banca, Guarulhos banca. Formou, você vai devolver um pouquinho do que. Você não vai. Não é FIES, a gente não tá financiando nada pra ninguém. A Entendi. gente tá. Guarulhos tá apostando, tá acreditando nessa pessoa. E o que ela tem que devolver pra nós? Não é recurso, não é FIES, como eu disse. Ela tem que devolver um pouquinho do que ela aprendeu. Então, psicologia vai nos ajudar nos CRAS ali, no centro de Olha. referência. Vai ajudar um período, algumas horas de um Com período, aquele melhor. para ajudar a gente a atender. O pedagogia, professor, vai ir para a rede pública municipal, nos vai ajudar também umas horinhas do seu dia durante um período, vai devolver para Guarulhos o que Guarulhos investiu. Então é Tipo, isso, se cara. voluntariar, né? Vai doar o tempo e o que aprendeu, Exatamente. colocar em Muito prática. É legal. um voluntariado um pouquinho forçado porque a gente investiu antes. Então, Tipo, devolver. Não, mas Devolver é a capacidade. sensacional, porque você tá investindo e amanhã essa pessoa. E isso pode gerar também até o emprego depois, Não porque vai gerar, ficando ali firme, sendo uma pessoa que se destaca também, provavelmente, sem né? dúvida. Ou no Sensacional. privado ou no público, quando tiver concurso, a pessoa vai estar apta, né? E currículo bom, a chance de conseguir emprego é muito maior, né? exato. Né, no resumo, seja maior do que a sua desculpa, tá? Porque olha a oportunidade, que top que tá Exatamente, surgindo aqui agora. Então, é isso. É Boa. isso. Gente, obrigado. Prefeito, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, senhor prefeito. Ó, ficou chique Top, hein? agora, hein? Você viu, né? Tá forte É. o negócio. Ó, Deus abençoe, gente. Até o próximo Pode Crer. Acompanha aí obrigada, embaixo, tem gente. mais programas pra você, hein? Valeu, pode Valeu. crer. Deus abençoe. Beijo. Meu Deus, tá correndo aí.